Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. O meu, Rafael Lorenzoni. E começa agora o 5º episódio do Inloco Podcast. E para você que ainda não nos segue, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Estamos também no Spotify, Deezer. E aquele desafio, onde ainda o pessoal tá não rolando. achar, né? Não achar a gente. Manda pra gente aí que a gente vai incluir nessa plataforma também. Exatamente. Hoje a gente está com o tema de marcenaria, né? Da Grela Agostini, o Marcos. Então, se apresenta aí, Marcos. O que você pode falar pra gente de você, o que você faz? Sua empresa. Assim vai. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Marcos, Marcenaria Grela Agostini. Nós estamos no ramo de marcenaria há mais de 5 anos. Isso como empresa, e temos mais de 20 anos de experiência entre eu e o Robson, que é o meu sócio. E você está em Sorocaba desde o início? Você veio de alguma outra cidade? Como é que foi a sua Eu seu sou de início Sorocaba. na marcenaria? Nós somos de Sorocaba, tanto eu quanto o Robson. Nós abrimos a empresa na cidade, no bairro Jardim Santa Bárbara. E de lá nós migramos para mais 2 bairros e hoje, atualmente, estamos no Jardim Magnólias, perto da General Carneiro, que é um ponto mais estratégico para nossa fábrica devido à logística de fornecedores, entregas e tudo mais. Ah, que legal. Agora eu lembrei o que eu ia comentar aquela hora que eu perdi a memória. Uma vez você comentou comigo que você e seu sócio é totalmente diferente, né? Você pode destacar o que você tem de benefício que você coloca na sua empresa e o que tem da parte dele para se tornar a Grela Agostini? Sim, eu e o Robson nós temos uma diferença de pensamentos e de habilidades. O Robson, ele é mais técnico, ele é mais efetivo na parte de produção, onde desde que começamos a empresa ele é responsável pela parte de execução e montagem, e eu já sou da outra área, né? Eu não sou marceneiro igual ele, eu sou da área administrativa, sou formado em administração de empresas e finanças, trabalho no ramo, sempre trabalhei com área de produção, em PCP, empresas, indústrias, e tenho essa noção melhor de planejamento. Então, vamos dizer assim, eu atendo o cliente, eu planejo, eu faço a execução no papel e o Robson faz na prática, junto com os funcionários da empresa, os colaboradores. Tira o sonho do pessoal do papel. A gente tenta. E é legal, né, que um complementa muito o outro e acho que a sociedade basicamente dá certo por causa disso, né? Sim, a sociedade ela funciona bacana mesmo, nós nunca tivemos um problema como sócios, nunca discutimos, nunca entramos em um atrito devido a essa questão, que o que falta no Robson eu complemento e o que falta em mim ele complementa. E a marcenaria funciona dessa forma, estamos aí há 5 anos pelo menos trabalhando dessa forma e daqui para frente só aumentar a qualidade da empresa. Que legal. E, bom, então a gente pode falar que vocês... É um caso raro de sociedade que tá dando muito certo nesse sentido. O casamento tá durando. Um casamento duradouro aí. Entendi. E, bom, você pode falar um pouquinho do que você entrega para os clientes, praticamente, né? No sentido, trabalho com MDF, MDP, compensado, enfim. Em vários ramos, tem muita gente que confunde também modulados, planejados, enfim, e assim vai. Então, vamos lá. A marcenaria, nós trabalhamos com MDF. Em 95% dos casos. Em casos raros, trabalhamos com compensado naval, mas aí é uma linha de projeto mais exclusivo, uma coisa mais detalhada e geralmente por solicitação do próprio cliente. Entendi. A marcenaria não trabalha com MDP, devido a uma questão de opção mesmo, independente de MDF ou MDP ou compensado, nós temos capacidade de trabalhar com isso e também trabalhamos com madeira maciça. Entendi. Madeira maciça, madeira mais bruta, instalação de portas, batentes, essa parte de manutenções também nós fazemos, mas o forte da marcenaria mesmo é trabalhar com MDF. E por que vocês não trabalham com MDP no caso? A questão do MDP para nós é uma questão de escolha e custo. Hoje o MDP ele é tão bom quanto o MDF, existe uma diferença entre um e outro, mas para nós no custo final o MDP ele vai sair mais caro. Entendi. Eu tô perguntando porque tem muito preconceito, né? Muita gente fala, MDP não sei. Muita gente fala que ele é mais fraco, enfim, acho que depende do uso, né? Daí acho que você pode falar até melhor que a gente. Sim, não, o MDP ele tem a sua particularidade em cima do MDF, tem vantagens sobre o MDF, ele é um pouco mais leve, ele é mais prático de se usar em alguns pontos, porém ele também tem as desvantagens, como por exemplo a estrutura molecular dele. A parte interna do MDP ela é o antigo que todo mundo fala, o aglomerado.
Então eles são cavacos de madeira, são partículas de madeira prensadas. Então ele tem ali uma vazão. Então a hora que você parafusa, uma vez, duas, na terceira vez você já não consegue reapertar o parafuso. Ele acaba começando a lacear o furo. O MDF, no caso, já é o inverso. Você tem como se fosse uma partícula de memória. Você furou, ele vai reapertar de novo. Você tira o parafuso, coloca de novo, você consegue usar o mesmo parafuso várias vezes na hora de Na hora que do você reaperto. fura, ele fica o sinal do parafuso e o outro, quando você vai tirando e colocando Ele o vai MDP, lascando. ele vai tirando isso daí. O MDP ele vai lascando, o MDF ele ainda continua. Entendi. O MDF, por outro lado, ele é mais duro, ele é um pouco mais pesado, Ele é menos maleável, ele é talvez. menos maleável no seu uso do dia a dia. Ambos funcionam para o móvel. O resultado final, sendo bem sincero e prático, se eu fitar, dar o acabamento da borda em todos os topos de qualquer acabamento, vocês nunca vão saber o que é MDF ou o que é MDP. E no quesito assim, cliente, o que o cliente pensa é muito que o MDF é melhor que o MDP. Mas ele tem uma coisa que um é melhor para um, outro para algum uso diferente? Existe uma diferença. Tem muita gente que utiliza o MDP para fazer a caixa do projeto e o MDF para fazer as portas, para fazer prateleira. Tem clientes não, no caso empresas, que preferem fazer a caixa do home, tudo em MDP para ficar mais leve, a caixa da cozinha do móvel superior em MDP para ficar mais leve, e os outros detalhes usam MDF. Tem empresas que mesclam. Nós, por opção, sempre trabalhamos com MDF e, falar bem a verdade, acho que dentro da cidade de Sorocaba, 95% das marcenarias só trabalham com MDF. É muito raro uma que trabalhe com MDP. As lojas, elas têm uma variedade maior de material para conseguir, é diferente nesse caso. Então eles conseguem fazer projetos só com MDF, só com MDP ou mesclar, nesse caso, fazendo uma opção por um ou outro que dá uma barateada no custo depois. Mas isso daí tem que vir da fábrica, já está padronizado. Por exemplo, uma fábrica que trabalha com MDP é melhor, né, nesse sentido. Por exemplo, você falou que trabalha com MDF por vários motivos. Se você tivesse estrutura só para trabalhar com MDP, seria mais barato. Sim, seria um pouco mais em conta. Só que hoje no custo de matéria-prima entre MDF e MDP a diferença é mínima para a marcenaria comprar. Agora, eu tenho uma rede, um grupo, uma cooperativa, o MDP sairia mais em conta para gente. Entendi. E o MDP ele faz muito tempo que está no mercado? É equivalente ao MDF ou ele é mais recente? O MDP, se pegar lá atrás, ele tem mais tempo de mercado. Ah, é? Porque ele é o famoso aglomerado antigo. Tá, que ele foi passando por um processo. Ele foi passando por processo e ele melhorou. Tanto que hoje, ainda assim, tem muita gente que bate na tecla que no final das contas ele é melhor que o MDF. Entendi. Existem especialistas que falam isso. Esses tempos atrás eu entrei num grupo acho que era de mercado moveleiro e tal. O pessoal tava discutindo bravo, assim, que o MDP e tal. Tem uns que estavam defendendo bastante o MDP, tem uns que estavam falando, não, que bobeira que você tá falando. Mas eu já peguei marceneiros, né, que chegou pra mim e meteu o pau no MDP. O próprio marceneiro falando, não, isso daí não é trabalho para marceneiro. Não sei se é porque, de repente, ele foi para um nicho mais de modulados, não sei se tem a ver alguma coisa. Também. O MDP, ele vai mais para a linha de módulos. Ele é mais leve, ele é mais prático, a serra dele é diferente da do MDF. A do MDF é uma serra mais dura, uma serra mais pesada. O MDF, por outro lado, também ele empena mais fácil do que o MDP. Por ele ser mais pesado, ele acaba tendo uma capacidade de peso maior. Rigidez, né? Talvez. Ele acaba empenando. Então, assim, tem essa diferença. A questão é cultural. Entendi. O marceneiro não gosta de MDP. Você acha que tem a ver, assim, no sentido que eu vejo muito esse quesito? Em lojas de modulados, que é muito competir, às vezes, com marceneiro. Eu vejo que são linhas, às vezes, até totalmente diferentes. Mas eu digo, assim, às vezes, por contrapartida, o cara que faz a marcenaria fala, não, eu faço um trabalho diferenciado, eu trabalho com MDF. E adotou isso como padrão e mete pau, às vezes, no MDF. Sim, MDP, tem também que hoje você pode ter como uma comparação. O MDF, para o marceneiro, ele está no céu na hora de produzir. Se fala de MDP, ele sempre vai falar que é uma porcaria. Porém, você vai numa loja de modulados, eles vão sempre elogiar o MDP, que é o produto que eles têm de carro-chefe ali. Eles usam o MDF também, mas eles sempre vão vangloriar um pouquinho o MDP no meio do projeto. É que assim como um projeto de arquitetura, para você projetar uma casa, ou você projetar uma estrutura, no meu caso, é que assim, o projeto acaba sendo exclusivo, né? Então talvez você tenha que desenvolver o projeto e verificar qual que é a melhor opção para aquele projeto, né? No caso, você falou, usar o fundo da parte superior da cozinha ali em MDP por ser mais leve, porque assim, um dos problemas dele, você não consegue desparafusar e usar mais parafuso. Putz, quando alguém desparafusar um armário da cozinha, né? Você
Quando você pensa nos planejados, né? Você fala assim, pô, um negócio não pro resto da vida, porque senão também marcenaria não vira, né? Mas é uma coisa de 15 a 20 anos, mas pelo de 15 menos. a 20 anos, pelo menos, olha aí. Só assim, puta, o cara todo gosta de fazer aquilo ali. A cada 5 anos está trocando, porque é novidade por causa disso ou daquilo, né? Então, acho que você tem que desenvolver em cima da necessidade do cliente. E uma outra dúvida que eu tava da questão de MDF e MDP é a questão de acabamento. A mesma lâmina de um serve para o outro, por exemplo, eu consigo a mesma textura, a mesma cor, o mesmo acabamento em um e no outro? Ou Sim. é limitado do MDP ou no MDF? No final das contas, não é limitado. Você consegue imprimir, vamos dizer assim, né, a placa de MDF na cor azul e esse mesmo azul usar no MDP. Eu tô falando você no sentido a fábrica. A fábrica. Ela consegue fazer porque só muda a matéria-prima central dela. Tá. Porém, tem padrões. Então, exemplo, existem peças em MDF que não se tem cor em MDP, que é exclusividade. Exclusividade. E a mesma coisa tem peças em Vice-versa. MDP que não se tem em MDF. Talvez E o aí, fornecedor do MDP ou o fornecedor do exatamente. MDF. No final das contas é a mesma empresa, vamos dizer assim, que faz a estampa, só que ela separa esse nicho de mercado. Eu quero essa cor. Tanto que eu tenho muitos clientes que aparecem na empresa para fazer manutenção. Ou um complemento. Fui lá, fiz um móvel de cozinha, fiz um gabinete e fiz com a loja tal, do fulano. E eu quero que você faça a parte superior. E não bate. A cor não vai bater. Muitas das vezes não batem, porque aquela cor exatamente foi uma exclusiva que essa pessoa acabou pegando na época. Ou ela tem que voltar naquela empresa e fechar novamente para complementar, ou ela vai para mudar a tonalidade. Ah, era azul, agora vamos fazer um preto. Vamos fazer um branco, vamos tentar complementar a cor, uma cor que combine pelo menos o ambiente. Ou troca a parte inferior. Isso acontece direto. Muito mesmo. Uma pergunta que a gente teve no Instagram para complementar também essa questão do MDF e cores é que se dá para se fazer qualquer cor. Né? Por exemplo, o cara viu ali uma cor específica. Ou por exemplo, por HAL. tinta, Né? Hoje você enfim. usa cor de HAL. Dá pra fazer 3 ou que não? é branco. Então, aí depende. Vamos pensar assim, fazer é uma palavra meio complicada porque para você ter um padrão, você vai ter que passar pela fábrica, a fábrica aprovar, lote, quantidade, aquela coisa toda absurda. Eu acho que é muito difícil. O que você pode fazer, por exemplo, é fazer a pintura da peça. Tipo laqueação, por exemplo. Exatamente. Mas aí o preço vai absurdamente. O preço vai para cima. Então, assim, você vai comprar uma placa branca ou uma placa cru, sendo bem prático, hoje em dia, não se usa não, mas pelo menos os lugares que eu faço a parte de acabamento de laca, onde eu terceirizo a empresa que eu uso hoje em dia, né, a Requinte, aqui em Sorocaba, ela sempre me pede para mandar em MDF branco. Porque já está com fundo aplicado. Então ela facilita o processo dela. Senão ela vai ter que aplicar. Exatamente. É tipo um prime. Até um baratear, porque a madeira crua ela puxa. Isso, aí que vai chegar. Então assim, barateia o processo para mim, no sentido de agilidade, para eles, porque economiza na matéria-prima, ganha-se tempo e ao mesmo tempo retrabalho. Porque o MDF cru ele suga muito. Você paga mais caro na madeira branca, né, do que na crua, mas você ganha na produção, no processo. Então vale muito a pena e aí você consegue fazer a cor que você... Aí sim você chega na cor então que você quiser. Então dá pra fazer, só que pintado. Você vai ter que pintar a peça. Vai ser igual pintar uma parede. Entendi. Você vai ter que fazer a composição da sua tinta ali. Você pode fazer a cor que você quiser que eles conseguem transformar na peça. Entendi. E tinha mais algumas perguntas que a gente... o compensado naval, ele é exclusivamente para áreas externas? O que é indicado para área externa? Vamos lá. O compensado naval... ele é um complemento, né? No sentido assim, eu tenho um MDP, tenho um MDF, casam um com o outro, são a mesma coisa praticamente, cada um com sua particularidade. O compensado naval ele foge um pouco. Ele é mais utilizado para externa, sim. Recentemente nós fizemos um projeto de uma sauna. Acho que você comentou. Naval, acho que eu já tinha comentado com você que a gente ia fazer. Ficou muito legal, muito bacana. E essa sauna foi feita toda em compensado naval. Sauna seca. Foi uma sauna seca, uma sauna pré-montada. Que legal. Foi feito tudo em compensado naval e verniz. Vai ficar no sol, vai ficar com umidade dentro, porque ela é semi-úmida na verdade, né? Ela é uma sauna seca, mas ela acaba sendo sempre, vai ter um vaporizador lá dentro. O pessoal entra molhado, talvez, tá? Vai ter, mas é uma situação que assim já foi estudado para que não vai ter esse tipo de problema. Por uma garantia melhor, você pega o compensado naval e formica ele. Você pega uma fórmica, tem as melaninas específicas, 30, 40, 50 padrões. Você passa a cola, formica ela e transforma ela na cor que você quiser. Ela vai te dar uma durabilidade muito maior do que o MDF, do que o MDP. Primeiro porque ela é uma madeira que, teoricamente falando, ela pode molhar.
A fórmica. Melhor é teoricamente. Eu vou falar teoricamente falando, porque as pessoas deixam dentro do rio, né? Ele viu o móvel no rio ali, depois fala que molhou, né? Estufou. Mas a fórmica, ela dá uma garantia maior pro acabamento, porque ela é mais resistente até que o MDF. A melanina dela, né, é mais grossa. E o compensado naval são várias lâminas de madeira compensadas uma no outro. E aí nisso não tem esse problema. E aí depois você vai para a área externa. Você vai usar um compensado naval, você vai ter uma durabilidade de muitos e muitos anos. Você vai usar um MDF, você vai ter que partir para uma linha ultra, que é uma linha que o miolo dele é verde, onde ele é resistente à umidade, ele não é à prova d'água, ele é resistente. Ele tem uma durabilidade maior que o MDF tradicional e que o MDP tradicional. Mas ele também estufa. Ele só não vai estufar no dia, mas uma semana, 2 depois ele vai estufar. E infelizmente não tem como fugir disso. Ou você vai para uma linha do MDF Super, que é o MDF Hidro. Muito difícil de achar no mercado. Foi o que você falou que fez teste? Colocou dentro e foi ficou... o que eu falei para você do teste da outra vez. Ele é muito bom. Ele só vende na cor cru, que é o MDF tradicional, porque ele vende já com a intenção de você laquear ele ou formicar. Só que o custo dele é absurdo. Ele foge muito do padrão. A longo prazo pode ser que tenha-se muito retorno. Mas ninguém espera construir, pegar um negócio e vai gastar 2, 3 vezes mais do que ele tinha pensado, sendo que ele pode usar o compensado naval, que já tem estudos, já vem de antigamente, mercado, né? Já vem uma coisa antiga. O MDF Hidro, ele está no mercado há, sei lá, 4, 5 anos. E não vende, porque o custo dele é muito elevado no mercado. E o custo dele é elevado por uso? Por falta de uso, você acha? Eu particularmente acho que dele? A execução. Eu acho que a fabricação dele... Lógico que imagino que assim, ambos acabam ajustando, né? Vende-se pouco, então a fabricação fica mais cara e eles acabam não tendo uma margem para trabalhar. Diferente do MDF branco, tradicional, que vende-se igual a água. Porém, né, após a pandemia, nós tivemos um reajuste absurdo aí e aumentou mais de 30% o MDF branco e está faltando no mercado. É mesmo? Está faltando no mercado. Tem muita e a gente produção que já nem de madeira é muito forte no Brasil, né? Não é nem importada. Exatamente. Tem muito fabricante no sul, principalmente onde mais você encontra. A grande maioria da porcentagem, que acho que é 80% pelo menos, vem de lá, né? Vem tudo do sul. Os paranaenses tá tudo aqui em Sorocaba também. Mas até chegando nesse ponto de uso, comércio e tal, hoje, quando é uma cor a tendência, ela tende a subir o valor ou tende a descer o valor da placa? Quando é uma tendência, a chance é que ela desça. Por exemplo, tá vindo um azul, tem uns tonalidades de pastel que tá bem alta também. Tem uma tonalidade bem bacana de alguns catálogos hoje em dia, né? Então, assim, o que acontece? Ele lança no mercado. Quando ele lançou, é tendência, começa com preço intermediário baixo. Começou a ter muita procura, aí eles começam a aumentar. Porque ele tem que subir a produção. Ele vai ter que subir a produção. Vender para todo mundo. Vai ter oferta e demanda. Aí ele começa a aumentar. Exemplo, hoje, o MDF branco está quase no preço do MDF preto. Nossa. E geralmente sempre teve uma margem ali boa entre um e outro. Que é o segundo, na tabela de preços, o preto é o segundo mais barato, vamos dizer assim. Hoje o MDF branco está quase no preço do preto. Por quê? Tá muita gente produzindo, muita gente indo atrás e as fábricas não estão dando conta, porque elas pararam devido à pandemia e não estão conseguindo suprir o Brasil inteiro. Tem fornecedor, por exemplo, hoje eu fiz uma compra de MDF. Eu pedi 20 placas, a mulher só tinha 15 para me oferecer. Porque ela podia vender as 20, só que se ela vende as 20, eles têm um limite de pedido semanal agora. Eu acho que isso está em todo o mercado da construção civil. Todo. Tô apoiando isso está no mesmo problema. Cerâmica, cimento, aço. Tem um amigo que ele trabalha com steel, ele tava comentando que o aço, acho que ele segue essa linha, ele virou ouro. O que acontece? Quem comprou antes e estocou, vamos dizer, ele comprou lá, fez um monte. Aí ele tá conseguindo vender até às vezes 50% do valor que ele comprou. Então imagina, ele investiu em aço, coisa que ele nem imaginava. Gaúcho, né? Foi lá, deixou o dólar, saiu o dólar mais caro, lucrou pra ficar lá. Não, mas é curioso, né? Até com matéria-prima você consegue dentro da situação. É absurdo, assim, porque você vê assim, tudo subiu. Na construção civil em geral, tudo subiu. Óbvio, a demanda aumentou demais, ninguém esperava isso bem no meio de uma pandemia. Sim. Mas você vê dentro da marcenaria, as ferragens subiram, os MDFs tradicionais subiram, os amadeirados, preto, tudo subiu uma margem pequena, mas o branco, que é o arroz com feijão da marcenaria, subiu demais. E como que você faz um móvel sem branco?
Hoje em dia, você usa sempre o branco porque ele é o mais em conta, você usa Porque ele por a gente dentro. vai fazer o projeto e já pensa no branco para ficar barato. Todo mundo vai pro branco porque é o mais em conta. E hoje ele já tá em preços elevados. Só que também você não pode deixar de vender, porque você vai colocar madeirado, continua caro ainda. Enquanto o branco não nivelar o preço, você vai continuar vendendo branco por O que dentro. acontece é o que você comentou, é oferta e demanda. Você vai ter o branco e o preto, que o pessoal vai começar a ir pro preto. Daqui a pouco vai pro preto. E aí o que acontece? Não começa a parar o branco, eles vão deixar de produzir isso aí começa a sobrar no mercado. Aí E assim, volta, ajusta pro mercado. E eu tenho um fornecedor mesmo, como você falou do aço, que ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, olha, a nossa sorte é que eu tinha um baita de um estoque, porque ele tem 3 lojas na região e ele tem um centro de distribuição dele. Então assim, ele participa de um grupo, o grupo tem o estoque do grupo, mas ele tinha o dele particular. Ele conseguiu segurar o preço pra gente aí, no geral dos ele foi marceneiros. bonzinho, ainda teve muita gente que subiu. Não, ele conseguiu segurar aí pelo menos um mês aí de preço, e avisando, ó, vai subir, vai subir, vai subir. Hoje ele já não aguenta mais segurar. Mas assim, porque também, às vezes, você vendeu pensando naquele preço, do nada subiu, né? Aí seria sacanagem até com o pessoal, né? Hoje mesmo, assim, os orçamentos enviados pela nossa marcenaria, toda vez que eu mando, tem lá o prazo de 10 dias, que é o prazo que a gente sempre usou. Hoje eu já mando com 5. Porque se o cliente fechou na segunda, chegou na sexta, ele não fechou na segunda-feira, pode ser que já tenha sofrido reajuste de novo. Porque tá, modo de dizer, a cada 10, 15 dias está tendo reajuste. Que seja de 1%, mas tá tendo. Até estabilizar, ele vai. Aí depois começa a regredir. Depois regride. Hoje eu tenho orçamento de clientes que fizeram em janeiro com a gente e veio revisar o orçamento para fechar. Deu uma diferença de 3 a 4 mil reais no orçamento. Assim, pequenas coisas. É uma questão que eu ia até levantar agora pra gente ver o que chegava aqui na conclusão, né? Mas assim, a gente vê marcenarias e marcenarias, né? Lojas e lojas. Mas o que hoje encarece um móvel planejado? É junta 45, é acabamento, é tipo de espessura. Assim, o que hoje encarece? Porque foi uma das perguntas lá, né? Sim. Pô, existe monte seu AP completo por R$ 9.999,99. A gente vê essas propagandas, né? Só que o pessoal, pô, não vê que tem uma ferragem de qualidade, não vê que tem amortecedor nas portas. Não, só pra complementar, eu tive um cliente que eu perguntei qual o valor você quer, 10 mil. Aí eu mandei pra ele, se virou de um jeito lá e colocou os 10 mil. Tem isso daqui pra entregar. É diferente. É diferente, mas daí tem que se enquadrar, né? Entendeu? Daí você tem que... Aonde chega isso aí? Pô, não, você fazer 45 graus é mais caro, você fazer com espessura tal é mais caro. Aonde o pessoal consegue tipo, otimizar sem perder a qualidade, né? Sim. E aonde o pessoal, pô, isso aqui já, agora a gente tá comentando assim, pô, te dou um budget lá, te dou um orçamento de 10, 15 mil pra você fazer, você fala, pô, melhor não fazer. Entendeu? Onde a gente consegue otimizar sem perder a qualidade? Então, vamos lá. Pra gente otimizar sem perder qualidade, começando assim, eu posso fazer móveis com espessura de 15 milímetros, 18, 25, 3, 4,5, 5, dá para fazer vários acabamentos. O acabamento em 45 graus, ele encarece um projeto, porque esteticamente falando ele é mais bonito, ele é um acabamento mais sofisticado e dá muito trabalho para o marceneiro na execução do projeto fazer. Tanto que existem fábricas que não fazem. Mandam sempre canto reto, sempre linha reta. É um equipamento específico para fazer isso? É uma serra que vira em grau. O equipamento específico pode chamar que é a mão do marceneiro, que o cara tem que ser bom. Esse é o equipamento. E tem que ter mais atenção. Sim. Isso encarece. E encarece, e até porque também é um serviço ingrato. A cava também, né? Aquele puxador cava. Isso, e aí chegar nesse ponto. Porque é a mesma linha, o 45 graus, a cava, são serviços ingratos. A laca é um serviço ingrato, porque é cara. Tem um valor agregado nela. Só que por que eu falo que é um serviço ingrato? Porque você está descarregando o caminhão, o cara bateu numa porta, acabou. Perdeu a peça. Tem que refazer tudo. Então, assim, o 45 graus tem que tomar o máximo de cuidado. Você pode ir com a peça embalada, com papelão, com coberta, com o que for. Se o cara, por algum motivo, derrubar uma ferramenta em cima, se bater aqui na massa, perdeu a peça. Faz de novo. Agora, o canto reto, não. Você consegue ajustar na serra e colocar de novo a fita e acabou o problema. Talvez até usar em um outro projeto, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa no acabamento. Eu vou pegar um puxador. Eu vou usar um puxador tradicional, que é um puxador de perfil, um puxador de barra, né, que nós chamamos linear, da cor de inox, ele é um preço. Você vai pegar um da cor branca, preta, é outro preço. Você vai pegar dourado, marrom, tem várias cores no mercado hoje em dia. Tem a tradicional, que é a inodizada. Cada um tem seu preço. Mas hoje o que mais encarece um projeto são os 45 graus, são as cavas no puxador, o sistema de toque, que existem dois modelos de fecho-toque.
Existe o fecho-toque, que você compra a canetinha, que parece uma caneta mesmo. Tem o que é um quadradinho de metal, que é mais reforçado. Beleza. Só que também existem as peças que já vêm com o fecho-toque. Então você vai pegar uma gaveta, tem as corrediças telescópicas tradicionais, mas tem as corrediças telescópicas ou as de quadro invisível, que já vem na adaptação delas com o fecho-toque. A quadra invisível é aquela que não aparece Aquela na lateral. que não aparece na lateral, ela é feita toda por baixo e ela é muito mais resistente que a outra. Ela tem uma durabilidade muito maior. O problema é que ela custa, vou dar um exemplo, ela custa R$85 uma corrediça, sendo que uma corrediça telescópica custa 25. Então, assim, numa proporção de preço... E uma, né? Você vai colocar 6, 7 gavetas, 8 gavetas. Vai fazer então, geralmente, quando nós fazemos projetos da marcenaria, o básico que vem nele é assim, meus móveis todos são feitos em 80% deles é 18 milímetros, 5 ou 7% vai para 15 milímetros. O restante é de acordo com o projeto. Então, assim, eu vou fazer um guarda-roupa. A minha estrutura da caixa do guarda-roupa é 3 centímetros. Para ter uma estrutura mais robusta, uma coisa mais bonita. As portas, prateleiras, gavetas, tudo 18 milímetros. Você vai fazer uma cozinha, a mesma situação, só que a cozinha eu já não faço com 3 centímetros, por causa do peso. Então aí a gente faz a cozinha com 18 milímetros por fora, caixa de 15, prateleiras e portas de 18. Então tem essa diferença. Vou fazer um painel de TV, ele vai ter 5 centímetros de espessura, mas por que 5 centímetros? Porque dentro dele eu tenho que deixar um espaço vago para passagem de cabeamento, fios, cabeceira de cama, mesma situação. Então cada projeto da marcenaria tem uma espessura específica. É exclusivo, né? É exclusivo. Então assim, eu vou trabalhar para você fazendo do jeito que você quer. Eu já cheguei a fazer painel de TV com 12 centímetros de espessura. O cliente queria guardar um videogame dentro do painel, embutido. Nós fizemos, nós personalizamos para ele, fizemos o sistema. Você chega na casa dele, ele tem um painel com 12 centímetros de espessura, só que você não vê o videogame dele, só vê a TV. A hora que ele vai jogar, ele clica, abre a porta, pega o controle e tudo e joga lá. Então, cada cliente vai ter o seu sistema de trabalho. Tudo encarece. Você vai pôr vidro no projeto, encarece. Você vai pôr espelho, você vai pôr portas de vidro e espelho, reflecta, alaca. Então, assim, acessórios, elas vão encarecendo. Puxadores, né? Aqueles puxadores que você puxa, vem o terno, vem as roupas. Eu ia chegar nesse aí. Então, você vai pegar um cabide tradicional. É uma barra. Você compra uma barra de 3 metros, fraciona ela na cegueta, vamos dizer assim, e você tem o cabide. Agora, você tem a opção de comprar um cabide que custa 190 pau. Que é esse que você acabou de falar. Você puxa a ele é um cabide assim, pneumático. Você instala ele, tudo. Ele é top. Só que também tem que tomar cuidado com os defeitos. Já tive casos de clientes de vazar o óleo do pneumático e pegar na roupa. Nossa. Então, Armani, assim, um terno Armani. Imagine o que pode acontecer. Isso eu tô falando, tudo bem, hoje já melhorou muito, mas tô falando uma coisa de 10 anos atrás, quando eu trabalhava numa tudo outra que empresa. é novo ainda é teste, né? Isso, na época era teste, eu fazia pouco tempo de saída no mercado. É top, é caro, mas é eficiente. É novidade, Só né? que custa. Então a gente tem esses detalhes, dobradiças com amortecedor, corrediças com amortecedor, tudo isso vai encarecendo. O projeto de 9.999, eu já fiz trabalho para clientes assim, só que com a especificação. Olha, meu produto A é esse, vai com corrediça de amortecedor, vai com dobradiça de amortecedor. O meu padrão de trabalho é isso. Esse é meu trabalho, isso aqui custa 20. O que você está me pedindo é isso aqui, Eu consigo chegar em 10? Consigo, como eu estava conversando com o Fernando agora há pouco. Eu consegui chegar em 10 no orçamento que ele me passou. Só que a especificação do projeto mudou toda. Sim, não, a gente chegou em 10 tirando coisa, de verdade. Tirando um armário inteiro, entendeu? Sim, não foi assim, não, consigo aqui mudando qualidade aqui. Não, a gente está ainda prezando com qualidade, mas... Vê o que é essencial e tira o que é supérfluo. Exatamente, mas assim, é o que o cliente falou, eu consigo pagar 10. É o que vai dar, entendeu? Exatamente. Então a gente tem casos de clientes que abrem o jogo. E muitos dos nossos clientes abrem o jogo. É um erro do cliente, eu acho, talvez, né? Isso não só da marcenaria, mas é um erro do cliente também quando vai executar uma obra. Eu vejo isso como um erro de falar, pô, eu tenho 50 pau, eu tenho 100 pau. Não, mas isso é tudo. É marcenaria, em projeto, em acabamento. Porque daí você está pensando em uma coisa. E a grande maioria, por exemplo, para fazer projeto, quando tem dinheiro ele não fala. E quando não tem dinheiro também não fala. Mas ele não te dá um norte para saber o que você pode fazer ou não, o que você deve... Exatamente. Mas se for ver, a grande maioria, até a gente mesmo faz isso. Você vai comprar um carro, às vezes você não fala pro vendedor quanto você tem. Porque às vezes o vendedor vai te empurrar o mais caro. Quando a gente vai vai comprar dizer carro, que você a gente não tem nada, a gente vai lá enquanto você parcela. Não, mas tem muita... Acho que até a gente mesmo, em outros comércios que não seja da gente, talvez a gente faça isso. Não, mas isso é fato, porque assim, se o cliente abre o jogo, você trabalha com o budget dele. Eu tenho casos, né, já aconteceu na marcenaria, da gente fechar um orçamento, ou negociar o orçamento, e deu 30 mil o orçamento. Aí o cara fala, tá caro.
A primeira pergunta que eu faço para a pessoa, você já orçou em outro lugar? É a primeira comparação. Não, então você orce, para você entender se está caro, porque realmente o meu preço é o primeiro. Se o meu é o primeiro, sempre vai estar caro, nunca vai estar barato. Então aí ele vai e volta, depois de 2 meses lá com 3, 4 orçamentos. Mas quando ele volta com esses orçamentos, ele vem para fechar. Ele não está vindo só para me mostrar o orçamento, ele está vindo porque ele quer fechar comigo, porque ele viu que meu preço estava um pouco mais caro, ou estava no meio, ou estava mais barato. Como já aconteceu casos, tudo depende de onde ele está pesquisando. E talvez até a questão, na hora que ele tem uma coisa mais palpável, ele sabe o que você está orçando e sabe o que os outros estão orçando, ele fala, pô, peraí, o cara ali tá me vendendo banana e eu tô tentando agora comprar maçã, não é assim? Então, exatamente. Orça banana com banana e maçã isso com maçã. Acontece muito, de eu chegar e mandar um orçamento para você e falar assim, olha, meu orçamento é 10. Dou toda a explicação do meu material. Aí você me manda e fala, eu tenho do fulano por 5. Não, mas peraí. Mas na hora que você fala, mas ele tá orçando com isso, ele tá. Aí depois passa 1, 2 dias, o cliente liga e fala, não tava não. Eu conferi aqui, era isso, é diferente. Aí você ele tira. fala na hora pra ver se você fala, não, eu tô cobrando um pouquinho a mais por ego, né? Aí já manda ele falar, não, então eu vou fechar com ele agora e vou vender pra você. Há um tempo atrás, nós trabalhamos na marcenaria, a gente tinha muita gente trabalhando, né, muitos colaboradores, e a gente trabalhava meio que no volume. Né? Então, tinha orçamento, atrás de orçamento, ia fechando para trabalhar no volume, porque tinha muito colaborador, muito emprego, muita conta para pagar, né? Sim. E depois da pandemia a gente repensou e a gente viu que a gente precisava valorizar o passe da empresa. Hoje a gente continua trabalhando da mesma forma, só que eu já não trabalho mais por volume. Hoje a gente trabalha valorizando a empresa. Eu tenho profissionais, meu preço é X porque eu tenho um custo X. Não adianta eu querer sempre empatar. E na marcenaria é muito difícil isso. No ramo nosso, acho que no de vocês é a mesma coisa. Sim. Você sempre vai ter um cara que vai fazer mais barato. É. Só que esse cara não vai entregar. Ou ele vai entregar e não vai fazer do jeito certo, ou ele vai atrasar, que é o que mais acontece. Porque vender é a coisa mais fácil no ramo. Uma das coisas é que às vezes ele não sabe nem o quanto está ganhando e está vendendo. Às vezes ele está tomando prejuízo e não sabe. Às vezes ele está pagando para trabalhar. Ele está pagando para trabalhar e não sabe. Não, é fato. Esses atrás eu peguei um orçamento, uma concorrência, era 17 mil reais a venda. E assim, eu vendendo por 17 mil, eu tinha uma margem baixíssima. O rapaz fechou por 30% abaixo da minha margem. Nossa. Impossível ele trabalhar aquela margem. Só tinha 2 opções. Ou ele não sabia o que estava fazendo e queria pegar o cliente para vender e não vai entregar o serviço, porque na hora que ele começar a comprar matéria-prima, ele não tem como trabalhar. Ou ele tinha toda a matéria-prima em estoque, mas o que eu acho que é quase impossível porque eram tudo cores exclusivas, não era branco, não era um projeto preto. Ou caiu do caminhão o material. Comprou do perigo lá ou tá roubando de alguém. Ou tá indo numa fábrica e de noite pegando. Você aí da marcenaria que sentiu falta de algum material, pode fazer um BO. Não existe mágica. Melhor não citar nomes. Porque assim, existem fatos no mercado, assim, eu estou trabalhando com você e meu preço sempre vai estar intermediário. Eu posso trabalhar 10% para mais, 10% para menos na margem, mas eu vou estar competindo com 10, 20 empresas do mesmo tamanho. Uhum. Agora, quando foge de 10 a 15%, alguma coisa está errada. Ou está mudando o material, ou está mudando o porte da empresa. Porque... Ou não está tendo a mesma coisa, né, que você está oferecendo. O porte da empresa é a questão do cara estar comprando. Por exemplo, em vez de ele comprar um jogo de mola, ele compra 100. E aí é onde ele consegue barganhar no valor, e aí ele consegue te repassar mais existe barato. Muito isso no mercado, assim, existe a diferença entre o marceneiro e a marcenaria. Né? Existe essa diferença. O marceneiro é o cara que trabalhou no ramo, abriu no fundo da casa dele, alugou um pontinho ali, como eu já fui com meu sócio. Nós começamos assim, a gente alugou um ponto, eu e ele era marceneiro, eu não. Eu vendia, administrava, ele produzia e entregava. Começamos assim. E depois viramos uma marcenaria, com 20 funcionários, projetos. Pensando em melhoria, né? Nós aumentamos. O que está faltando na minha empresa que eu quero... Exatamente. Trabalhamos em cima do mercado. E tem um marceneiro que está lá a vida inteira da mesma forma. O que acontece? Esse marceneiro, tem muitos que têm cabeça boa, que só não querem evoluir, mas eles seguem um padrão. Quer manter o custo, não quer ter dor de cabeça em pagar mais pessoas. Então ele segue, só que é um cara bom. Só que existem uns que são picaretas de mercado, como qualquer área da construção civil tem. Qualquer prestação de serviço em qualquer lugar. Esses dias aí um cliente me ligou que faltava só fazer o rebaixamento da calçada para aprovar na prefeitura. Aí do nada ele me ligou, Fernando, eu tô correndo atrás, mas é que o pedreiro que eu peguei aqui, ele me largou. E o que eu sugiro que o cara fez? O cara foi lá, pagou, antecipado, aí o cara percebeu, o pedreiro percebeu que era muito trabalho por pouco dinheiro que ele cobrou, e talvez apareceu uma coisa melhor para ele.
Isso aí já é mau caratismo. E isso acontece em tudo quanto é lado. E é duro isso. Então, quando o cliente vem fechar com a gente, vem fazer um orçamento, uma das coisas que nós sempre mostramos, a gente tem faz questão, né, de apresentar isso para a empresa. Hoje, com a pandemia, trabalhou um pouco nesse sentido, mas antigamente, todos os atendimentos da marcenaria eram feitos na parte da residência da pessoa, mas no dia do próximo atendimento, apresentação de projeto, vamos na fábrica. Faço questão de você visitar minha fábrica, porque lá eu posso te dar uma apresentação melhor, que você merece entender o que está comprando. O que é o MDP, o que é o MDF, mostrando mesmo pedaços de madeira, por que isso, por que aquilo, o acabamento é assim, o acabamento é assado, essa é a ferragem que eu uso, essa também tem no mercado, mas é mais em conta. É um atendimento de 1h30, 2. Só que o cliente sai de lá, modo de dizer, expert em marcenaria. Ele pode ir em qualquer marcenaria, ele volta. Porque o atendimento que nós damos na marcenaria, ninguém dá. Porque a gente está explicando tudo para ele. Nós temos garantia, no nosso contrato vem um termo de garantia. Lá especifica passo a passo de como funciona a marcenaria. O que cobre, o que não cobre, por que não cobre, qual o tempo. E às vezes a garantia não é um prejuízo para a empresa, às vezes o cara vai indicar para outras pessoas a partir da garantia, né? Hoje, se você pegar as nossas mídias, né, Facebook, Instagram, o próprio Google, se você pegar as avaliações da marcenaria, é 5 estrelas em todas. E 90% das avaliações são ou que o atendimento é ótimo ou que o nosso pós-venda é ótimo. E assim, a qualidade do serviço poucos citam, mas não é pela qualidade do serviço, porque isso é obrigação. É o mínimo que a gente tem que fazer, entregar um serviço de qualidade. Então assim, começou na ponta com qualidade, tem que terminar na outra ponta com qualidade, que é o pós-venda. E nesse processo todo sempre tem o atendimento, tem a produção, tem a execução, mas que é o mínimo de obrigação, porque marceneiro, eu conheço muitos marceneiros muito bons, melhores do que muitos que já trabalharam comigo. Só que eles não têm o conteúdo para tratar o cliente da forma correta. Às vezes nem tempo tem, né? Não tem. É difícil o cara que quer fazer tudo, fazer sozinho. Como o meu sócio mesmo fala. Meu sócio trabalhou antes de eu entrar na sociedade com ele, ele trabalhou 5 anos sozinho. É muito complicado. E era muito difícil para ele, como ele mesmo diz. Ele conseguiu sobreviver no mercado 5 anos. Mas o que a marcenaria se transformou de 4 anos e meio para cá, comparado a 4 anos e meio para antes, é outra empresa. É outra coisa, ninguém imaginava que a marcenaria talvez até outro chegar. Nicho nesse sentido. Exatamente. E o nosso pós-venda, nós temos um processo lá, que além de fazer toda a manutenção, então eu entreguei o móvel para você, passou um tempo, você me liga, Marcos, hoje mesmo foi um exemplo, teve um cliente que ligou pedindo para regular uma porta de guarda-roupa que estava travada. No mesmo dia, alguém já foi lá para resolver. Existem manutenções, a nossa ideia é sempre pegar de 24 a 48 horas, não pode passar disso. Porque se você deixar isso, você pode acumular. E esse pós-venda, assim, acredito que num período ele não tenha custo, né? Isso. E assim, depois de algum período ali, passou 5 anos, 3 anos, você começa a ter um pós-vendas mais com custo, alguma coisa assim, minha porta aqui, de tanto eu abrir e fechar, os meninos baterem e tal, ela deu uma bambeada. Você faz uma cobrança, você faz uma visita técnica? Ele funciona assim. Como a nossa empresa ainda não concretizou 5 anos 100%, Entendi. desde o primeiro cliente que eu vendi, Você tem referência. para fazer uma manutenção fora da garantia. Eu ainda não cheguei ao ponto de ter que fazer uma manutenção fora da garantia, porque ainda não chegou no total da garantia. Mas o que acontece muito é assim, eu tenho clientes antigos da empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás, que acabaram se tornando amigos e clientes meu particular, quando a empresa fechou, e eu tenho também os clientes do meu sócio, desses 5 anos que ele trabalhou sozinho. Nós atendemos eles da mesma forma. A única diferença é que assim, para o atendimento, o orçamento, o projeto nosso não tem custo. Isso faz parte do nosso atendimento, é um plus que a gente vai para o cliente. A questão é, eu fui na sua casa, tem uma porta para regular, algum ajuste simples, nós sempre regulamos, geralmente não cobramos nada. Mas, caso seja um cliente de 5 anos atrás, uma pessoa que não participou do processo da marcenaria desde que a gente iniciou ela e tudo mais, tem um valor simbólico. Tem sim, e só que geralmente o que acontece? Quando esses clientes chamam a gente, como já fazem 6, 7 anos que fecharam móveis com a gente, eles querem mais coisas. Eles querem um guarda-roupa, eles querem um quarto, quer trocar as portas do armário, aí já aproveita a manutenção e faz tudo. Exatamente. E o que a gente está tentando implantar já faz um tempo na marcenaria também é um sistema para pós-venda, de verdade. Porque hoje o nosso pós-venda é nada mais do que a nossa obrigação, que é o cliente ligar e falar, olha, enroscou uma porta, deu um problema numa gaveta, que é o básico de uma obrigação quando você compra um produto, que é uma assistência técnica, que a pessoa liga e fala assim, ó, resolve para mim. Isso nós temos 100% de atendimento.
Mas o que nós queremos fazer também é uma campanha, é levar um mimo para o cliente, fazer uma visita depois de 7 dias. De para ver repente como ficou. ligar para um cliente que ele nem está esperando. Exatamente, ligar para esse cliente. Nós temos uma pessoa que vai começar a fazer isso com a gente, já estamos desenvolvendo o projeto. Né? Pô, e aí, tudo bem? Você comprou um móvel aqui com a gente? Essa que é a ideia. A ideia é essa, até para... Tá liberando coisa para concorrente, hein? Cuidado aí. O problema não é nem só liberar para o concorrente, o problema é o concorrente conseguir fazer, porque é um trabalho difícil. Porque para nós que temos a ideia, estamos tentando, sempre elogiado por causa disso, a gente não consegue implantar tão fácil, porque é muito atendimento, é muito cliente, é muita obra entregue, e você liga para o cliente, nem sempre ele pode te receber, nem sempre ele te atende. E mesmo ele gostando do móvel, eu tenho muitos clientes que falam assim, eu vou avaliar vocês. Já está 1 ano esperando. Aí você vai na casa dele de novo fazer outro orçamento. Nossa, quando você for fazer eu vou avaliar vocês. Já passa de novo. É difícil. E só que assim, é uma coisa que você não pode obrigar ninguém a avaliar. Ele tem que avaliar por conta própria. Né? Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que não avalio nada. Eu não tenho o costume de pegar o celular. Minha esposa, ela já pega o celular, ela avalia. Eu até quando vou no restaurante, aqueles de tablet, eu já vou lá, coloco e-mail e falo, isso aqui não tava legal, isso aqui tava show de bola. É bom. E eu acho que o feedback é legal, nesse caso. Eu não tenho esse costume. Eu acho que valoriza a equipe também, né? E uma questão até de passar isso aí pros concorrentes, isso aí gera concorrência, pô, é legal, é saudável pro mercado. Eu acho que não precisa. Foi uma brincadeira que eu levantei. Deu uma piscadinha. Mas faz sentido. A fórmula eu não vou entregar, mas é como que eu faço, né? Peraí. Mas aquele negócio, a senhora está satisfeita com o produto e tal, vem até aquela loja para tomar um café com a gente, né? Faz esse. Mas essa questão, novo, assim, não é um negócio difícil de fazer. Mas também não é fácil. Mas te demanda tempo. Demanda tempo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa contratada só para fazer isso. E tem que ter um custo essa pessoa. Aí você fala, pô, é um custo, é um funcionário. Que podia estar produzindo, que podia estar fazendo também, outra coisa. Mas a nossa ideia é que ele nos dê retorno. Não um retorno financeiro. É que o cara pensa, não vou indicar para mais pessoas. Exatamente. Mas o retorno da qualidade da venda ali para o cliente. Isso é uma das coisas que nós conversamos aqui até não nessa visão, mas é assim, a humanização, né? Que estava faltando na arquitetura, a gente comentou esse contato, né? Que a pandemia aí tirou, né? Hoje você dá murrinho, você cumprimenta de longe. Isso mesmo. Eu fui falar com uma advogada hoje, ela falou, pô, meu, você se importa? Eu falei, pô, meu, vamos voltar a apertar a mão, porque já não tá tendo jeito. Mas assim, falta essa humanização, você, pô, a pessoa quer saber, né? Você tá bem? Como é que você tá? Você passou o dia bem, né? Você vem tomar um café aqui com a gente. A pessoa gosta disso, e aí disso aí talvez saia um novo cliente, né? Às vezes o custo que você está pensando vira um investimento, né? Não, eu fui hoje atender um cliente, um fotógrafo muito bacana aqui da cidade, e ele fez uma negociação comigo e tal, eu fui hoje levar o contrato para ele. Na hora que fui levar o contrato, ele também vende sonhos, né? Igual a marcenaria. No meu caso, eu vendo o móvel planejado, que é o sonho da cozinha, do quarto. Ele vende o sonho. Ele é fotógrafo de casamento. Que legal. Faz fotos sensacionais. É um pesadelo, né? Exatamente, depende do ponto de vista. Ele tá falando da mulher ou do homem, né? Ele tá perto de casar, por isso que ele tá citando isso aí. Tá explicado. Eu vou fazer esse corte e vou trabalhar pra Jennifer. Só pra ela, só. Então, assim, ele é um cara que faz fotos, faz sonhos, tudo mais. A gente tava conversando sobre e ele falou, cara, quando você mandou pra mim o projeto da marcenaria, da minha adega que eu escolhi, eu fiquei abismado, porque eu imaginava uma coisa, a hora que você me mandou foi muito melhor do que eu esperava. O que ele fez? Replicou a mensagem para um monte de amigo dele. Que da hora. Falando, esse cara aqui é foda, não sei o que, lá daqui. Falei palavrão, tá errado. Você deu uns 20 desses que tá de boa. Ele mandou para um monte de gente, e falou, Marcos, é o seguinte, mostrou até as conversas e falou assim, olha, cara, o seu pós-venda foi muito bom, segundo um amigo meu que te indicou. Fulano falou bem, eu olhei no Google, olhei no Facebook, procurei no Reclame Aqui, não tem nada. Top. A gente vai fechar, tá aqui, mas o principal de tudo, vocês vendem sonho. Então, só não deixa cair nesse esquecimento. Então, faça igual todas as empresas têm que fazer. Vai atrás do cliente de novo, volta lá, pergunta se está tudo bem. Às vezes o cliente não tem nada para fazer na casa dele, mas ele tem um vizinho que precisa. É verdade. Vai lá, bate na porta, fala, pô, tudo bem e tal. E isso dá retorno, é diferente. Às vezes até num grupo, né? Pô, eu já peguei serviço assim, eu fiz uma obra, uma reforma, e aí o pessoal do condomínio tinha um grupo lá, pô, quem fez? Aí mandaram meu contato lá e assim já saiu, acho que eu já tô indo pra terceira já.
Então, assim, A indicação boca a boca ainda existe. O boca a boca é muito A forte. diferença é que hoje a gente tem as redes sociais que ficou mais fácil ainda, né? Você precisa ver a pessoa para indicar. Hoje você tem o cartão digital, né, pô? É um PDFzinho lá, a pessoa clica, abre seu Facebook, tem abre tudo. seu Instagram, abre seu e-mail, tem telefone. Hoje tem opções gigantescas aí. Uma coisa que eu ia entrar, e eu acho que seria interessante, bom, eu sei que a equipe sua foi para Casa Cor, que foi inclusive com a escola, na minha escola, e, bom, o que eu vi muito lá é que eles estão simulando, por exemplo, o piso, coisas de balcão, de cozinha, muito na madeira, no MDF. Você tem visto isso no mercado? Por exemplo, à frente de um balcão de cozinha. Parece que é azulejo, alguma coisa, e não, é uma madeira. Eu já vi isso pessoalmente em alguns lugares. Eu nunca vendi, porque eu não tenho coragem. Assim, eu não tenho coragem de assumir o risco. Uhum. Tudo indica que é tendência, vai dar certo, funciona, mas enquanto não tiver muitas pessoas com aquilo na casa dizendo que está 100%... Eu acho que era da Fórmica, ali, eu acho que é da empresa Fórmica, se eu não estou enganado. eu acho que se for o da Fórmica... Que eu vi em parede, mas eu vi também em banquetas que simula estampas e tudo mais. Não só azulejo, mas todos os tipos de estampa. Até de vegetação eu vi algumas coisas. Hoje saiu o nome da Fórmica aqui, hein? Fórmica, queremos vocês aqui, hein? Mas você acha que isso é tendência? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje em dia o pessoal está reaproveitando tudo, né? E eu acho pegando ideias e transformando em eu acho novidade. que tem outra questão que é estar pronto, né? Trazer pronto. Não vai ter alguém para assentar o azulejo. Isso, é ou diferente. assentar uma estampa ou um papel, né? É diferente. É igual o pessoal... Já aconteceu esses dias atrás também. Até isso a gente recebeu de proposta de fazer o caixote para o cara fazer uma pia de cimento. Nossa. Para fazer em MDF o caixote, para ele concreto, encher lá dentro e transformar numa pia de cimento. Coisa que, Uma forma. você Fazer fazer forma. Fazer uma forma, legal. mas ele queria gastar com MDF, porque ele queria uma forma bonita. Porque ia ficar um tempo X lá e depois ele ia Eu já tirar. vi o pessoal fazendo forma toda de parafusada, não batia prego, era toda cortada. O pessoal de marcenaria fazer. É diferente, e isso apareceu na marcenaria, uma coisa que eu nunca tinha feito e caramba, tipo, até isso o pessoal tá gastando, né? Então, Acabou batendo martelo no sentido de fazer? não vingou na hora do custo. Não? Porque a hora que a gente avaliou o custo da marcenaria, o custo do concreto, a sujeira da obra naquele local que era um apartamento, o mármore ia sair muito mais em conta. E eu faço só o gabinete, é mais prático, mais rápido. Aí o rapaz acabou optando por isso. Mas até isso apareceu. Que legal. Logo, não duvido se já não tem aí pessoas fazendo tampos de concreto, pô. Já pronto. Eu acho você que fala já assim, deve ter. pô, precisa assim, o cara traz prontinho pra você, igual o cara. O cara igual faz o escada pré-moldada, o cara não faz isso. Estou Fazer esculpindo tampo. também com porcelanato. Ixi, o trabalho artesanal tá em alta. Eu perguntei também porque eu vi muita na Casa Cor do ano passado, que esse ano não teve, acho que não vai ter. Tive o maior investimento de tudo é a estampa que eu vi. Eu acredito que vai vir muito para madeira também isso daí de estampa. Aí eu me pergunto só as emendas, né? Então, aí é um problema grave. Dependente da cor, Perde muita do peça. processo, do que seja, é muito difícil trabalhar com peças fora de padrão de medida. Então, quando o arquiteto, o designer, quem for projetar um móvel, sempre tem que estar atento ao tamanho. A placa tem 1,80 por 2,70, arredondando as medidas. Aí o cara coloca uma peça com 3 metros, porque a parede tem 3 metros. Não casa a emenda. Aí você tem uma estampa na peça que não dá alinhamento. Aí você pega e tenta mudar um layout, fazer uma caixa em volta. Não é a mesma coisa do que o cara vendeu aquela vez. Então, basicamente, tudo tem que se cliente. pensar em não ter emenda. E não tem emenda. E se for ter emenda, tentar sempre trabalhar com a emenda na vertical. Porque você une as duas placas. Então, mesmo tendo a emenda, é imperceptível, vamos dizer assim. Agora, quando o pessoal faz a emenda na horizontal, aí você quebra o desenho da peça. Porque daí você nunca vai casar a emenda. Ou você deixa a junta aparecendo, né? Ou você passa ali e assume a junta. Isso, assume, coloca um friso, coloca alguma coisa no meio. Mas o ideal é sempre trabalhar na vertical. Uma questão que eu tava vendo aí, o pessoal designer e tudo mais, quando você coloca uma tomada, um interruptor no móvel, alguma coisa assim, num painel, agora eu vi um pessoal colocando lâmina, a lâmina do mesmo móvel, né? Você coloca em cima do interruptor, não sei se chegou a ver. Como se fosse fazer a fita de borda?
Como se fosse a fita na frente do interruptor. Então Entendi. você meio que esconde ali, entendeu? Legal, então eu não cheguei a ver novidade ainda. no mercado. Mas eu acho que o mercado... o mercado é problemático nesse sentido, né, de conexões assim, né? Porque às vezes você acha um negócio bom, mas é muito caro. Eu achei que nem pra colocar nas mesas aqui, tava quanto? Mais de 100 reais uma pecinha minúscula? Não duvido. Tanto é aquelas tomadinhas novas pra você carregar USB. Sim. Não duvido que seja caro. Mas às vezes é uma questão de incorporar. A questão de, você não vê se você compra MDF, você me vende a lâmina. É uma questão. Uma tampa, né? Uma tampa do interruptor. Às vezes o cara vende já até o interruptor personalizado, pô. Ele te vende a tampinha lá com o mesmo padrão do MDF. Ele já te manda Seria bem interessante. Legal, tá vendo? E uma coisa que eu acho que seria interessante, mas você consegue, acredito que consiga. Você consegue meio que falar como que é o processo de produção dentro da fábrica? Por exemplo, a gente foi lá, bateu o martelo, fechou, vai para que linha? Você vai ter um projeto ou vai fazer um projeto, aí depois vai para produção, vão cortar, compra a placa, corta, aí depois separa para fitar tudo. Como que funciona na fábrica, então, mais ou menos? Funciona assim, desde o primeiro atendimento, seja ele por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo que for, já é solicitado toda a ideia do cliente. Nós sempre tentamos, hoje na pandemia, eu tento pegar toda a informação por telefone para evitar o contato de ficar indo na casa do cliente. Mas existem obras e clientes que não tem como, que é um projeto muito complexo, existem medidas diferenciadas e tudo mais. Feito o primeiro conteúdo, já é passado ao projetista. A não ser quando o cliente já vem com o projeto ou quando o cliente está com muita pressa e não aguenta esperar o prazo de projetos da marcenaria. Feito isso, apresentou o projeto, aprovou o orçamento, valores e tudo mais, efetivamos a venda. A partir do momento que eu efetivo a venda, ela vai para o setor de planejamento. No setor de planejamento, a gente faz todo o cronograma de entregas, com datas de prazos de entrega, prazos de produção, equipes que vão produzir, tem toda a separação lá no setor, e ao mesmo tempo já vai a lista de compra, sabendo que aquele projeto tem que comprar Y, Z, tudo mais ali para a gente fazer o processo. Feito isso, chegou a matéria-prima, aí vamos para a parte de corte. Feito um plano de corte. Aí feito um plano de corte comparado ao que vem já do nosso sistema, junto com o acompanhamento do marceneiro responsável, passa pela máquina da seccionadora, que é a nossa máquina de corte, é feito todos os cortes brutos nela, depois vai para uma outra máquina de corte para diminuir o tamanho das peças e transformar em gaveta, porta, coisas menores. E o máximo de tentando corte... reaproveitar o máximo do corte, não só por economia de matéria-prima e também por questão de ajuste, mas também por questão do meio ambiente, porque é uma coisa complicada hoje no mercado. Até para descartar é ruim. O descarte é horrível e é difícil a gente conseguir fazer esse descarte de forma mais consciente possível. Você tenta, mas nunca dá certo. Você tem que pagar a caçamba para ficar no portão da marcenaria, e essa caçamba leva para um aterro que, teoricamente falando... Não existe um reaproveitamento dessas peças? Nós nunca encontramos. Tipo, para produzir um outro, sei lá... Há uns anos atrás tinha uma empresa que fazia o reaproveitamento e transformava ela em cavaco de caldeira. Só que essa empresa parou com o tempo, a prefeitura cortou, acho que alguns benefícios, alguma coisa aconteceu. Não valeu a pena daí. Não compensou mais essa empresa ficar no mercado nesse sentido e parou de recolher esse material. E dá trabalho também, porque ela recolhia, mas ela tinha que recolher só a parte de madeira, a ferragem ela não podia pegar. Tem então, que separar. A pessoa separar, quem que separa, que tempo tem, sabe aquela coisa toda, é muito difícil. Tanto que a gente queria desenvolver um projeto com uma ONG, a gente foi atrás recentemente. Eu tava com essa ideia de reaproveitar, mas é muito assim, eu preciso saber o que vocês têm para poder reaproveitar. Até ainda tem essa ideia, mas ainda precisa pensar com calma. E às vezes essa época não... O lixo de um é o luxo do outro, né? Exatamente. Eu tava desenvolvendo algumas pecinhas junto com o Marcos aí. Acho que até tá com você ainda aquela peça, né? Comigo. Então, precisou... Mas a ideia era o quê? Pegar algumas coisas que sobra muito, sei lá, de padrão, sei lá, uma peça e tentar reaproveitar com outra coisa. Aí então, mas é isso mesmo. E aí a gente faz o processo de corte, do corte a gente vai para a parte de bordeamento, no setor de bordeamento, faz todo o acabamento na peça, depois vai para a parte de furação, que são portas, dobradiças, vai a parte de corrediça, furação, e aí vamos para a pré-montagem. Tudo isso é feito dentro da própria empresa. Então a gente cortou, bordeou, furou, pré-monta.
um guarda-roupa, uma cozinha, faz toda a pré-montagem dele, terminou, avaliou, tá tudo perfeito, em perfeito estado. Então aí após a parte da pré-montagem, a gente limpa, embala e coloca na doca para os montadores carregarem e levar para casa do cliente. Então você não faz nenhuma pré-montagem antes, assim, algumas coisas ou não? A gente faz a pré-montagem da marcenaria de 80% dos móveis. A gente só não monta na marcenaria hoje em dia a parte de guarda-roupa, porque ele acaba sendo uma peça mais reta, uma coisa mais simples, então já sai toda a furação feita na peça, monta-se as gavetas e ele já consegue ir direto para a casa do cliente para fazer a montagem. A equipe de montagem também é da Grelha Agostino. Sim, a nossa equipe de montagem é total, contratada da empresa mesmo, são funcionários CLTs da nossa empresa, que nós gostamos muito de ter a equipe de montagem mais perto da gente, né? Por uma questão de comprometimento. Não que os montadores terceirizados não tenham, mas quando o colaborador é da sua empresa, você sabe até onde você pode ir e até onde vai o compromisso dele com a casa. Aquela questão de time com o seu cliente, né? Você fala assim, pô, esse um cliente aqui eu preciso atender porque eu já estou estourado com ele, você consegue remanejar ali com o cliente, porque ele é seu, né? Você não precisa talvez pagar por fora. É muito mais prático. E outra coisa também é que na nossa marcenaria nós temos um sistema. O marceneiro responsável pela casa, ele vai do início ao fim do projeto. Então ele faz o plano de corte junto com o sistema, ele corta, ele bordeia, ele pré-monta e ele vai na casa do cliente montar. Ele é responsável pelo serviço até o fim. Então, qual que é a vantagem disso? Como ele sabe do início ao fim o processo, ele não vai deixar nada para trás, porque é responsabilidade dele total. O ego dele também está ali, porque não é só a mão de obra, é o ego dele, de falar, o meu serviço eu fiz. Porque, querendo ou não, o que me apaixonou no ramo de marcenaria é isso. É você ver uma madeira bruta, você vê placas e do nada você olha para casa do cliente e você vê uma adega, você vê uma sala de cinema, sai do pensamento para a concretização, né? Exatamente. Até aquela questão essa questão do ego, até aquela questão do cliente, né? Pô, eu foi lá na Grelha Agostino, mas você procura pelo fulano de tal lá, que foi ele o responsável aqui em casa que ficou bom. Exatamente. Então é diferente. Então o pessoal, quando a gente mudou o sistema, antigamente não era assim. Antigamente nós tínhamos uma equipe de montagem na rua, duas de montagem e 2 de produção. E dava muito trabalho, dava muito problema, porque você não acha o pai da criança. Então, assim, apareceu uma peça sem terminar. Quem foi? Foi na montagem ou foi na marcenaria? E assim você ficava naquela rixa interna entre eles e dava muito trabalho pra gente. Depois que a gente mudou o sistema, hoje o marceneiro ele não tem como, porque se tá errado foi ele que fez errado. Então ele não vai jogar a culpa. E também ele não vai deixar ficar errado, porque se errou, ele vai arrumar, ninguém vai ficar sabendo, ele termina o serviço. É diferente. Uma das coisas que eu vejo assim são 2 tipos de serviços que vocês oferecem, né? Um para quem está reformando ali, que é só mexer nos móveis, fazer uma pintura e tudo mais, um para quem está construindo, que é onde eu vejo que mora o problema com vocês e acho que com todo mundo que vai tentar construir ser um profissional, ser um engenheiro ou um arquiteto. Então, assim, o que eu queria saber de vocês, qual que é a dificuldade, né? Para montar, porque assim, geralmente o projetista, o arquiteto, o engenheiro chega lá, mais arquitetos, né, designers de interiores, né, não engenheiros. Engenheiro tá querendo me colocar em tudo, né? Engenheiro faz tudo, né? É o Severino, velho. Mas é aquela questão assim, conferir medidas em loco, né? É o pau do negócio. Porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa responsável na obra para o cliente fala, tenho consciência, tem que ter um engenheiro ou um arquiteto, alguém aqui coordenando minha obra de responsável para responder tudo, o pai da criança aqui dessa casa, desse corporativo, independente do que for desse comércio, é esse cara. Você vai chegar para ele, vai reclamar para ele, ou você vai chegar nele e vai cobrar ele, né? E eu vejo que falta muito isso. Na parte de imóveis, vocês ainda tem uma equipe que vai lá, confere, mede, projeta e tudo mais. Mas a que ponto chega essa compatibilização? Por exemplo, o cara garante, não, esse aqui vai ter 3 metros, você vai lá e bate os 3 metros, né? E fala, beleza, eu vou considerar que tem 3 metros, chegou lá tem 2,98. Alguma coisa você consegue cortar, alguma coisa você tem que ajustar o projeto, né? Portas e tudo mais, fudeu, né? Não, isso é... Então, assim, eu queria entender um pouco mais como é que vocês fazem para lidar com isso aí, né? E questão de prazo também, por exemplo, quanto tempo você demora para entregar um projeto, né? E, por exemplo, em que tempo? Porque tem gente, eu pelo menos penso assim, no começo da obra, quando a gente fecha, eu já tenho tudo planejado o que a gente vai fazer. Então, a minha ideia é já fechar com todo mundo, chegar contigo e falar assim, os móveis estão fechados, que você dia tal você tem que começar a entrar.
Você tem que começar a produzir. Colocar um cronograma para todo mundo. Você coloca um cronograma. Né? Mas no começo da obra você já startou todo mundo. O cara já tá sabendo, daqui 30 dias eu tenho que começar a produzir o projeto do Rafael. Porque tem uma reação em cadeia aí, né? Um cobra o outro. Um cobra o outro. Porque o que acontece? Chegar lá Porque você fechando no start aqui, no kick-off da sua obra, você sabe assim, dia tal eu tenho que cobrar fulano. Essa é a questão do gerenciamento, é o que a gente fala que é o planejamento. É a diferença de planejamento, gerenciamento e da administração, porque tem gente que fala gerenciamento e administração de obras, mas chega lá, ô fulano, e aí, bom, beleza, vai embora, passei aqui, tira uma foto, vai lá, publica no Instagram, no Facebook, fala, bate o olho. Então assim, é a diferença. Então, assim, eu queria entender como é que afeta a questão da metragem, né? Da metragem, como é que afeta essa questão da construção ali com vocês, né? Da produção de imóveis, e o que você vê de problema nessa parte de construção, porque da reforma acho que é mais tranquilo, né? Sim. A parte de reforma, ela é uma situação mais tranquila, por mais que dá mais trabalho de fazer um móvel novo, vamos dizer assim, né? Mas ela é mais tranquila porque é uma reforma. É um ajuste, é uma troca de porta, é uma troca de guarda-roupa, uma coisa menor. Mas eu digo, né? até reforma da casa mesmo. Né? Às vezes o cara vai, vou tirar os planejados, pintar e trocar o piso. Mas né? O negócio já tá acabado, né? O espaço físico tá ali, né? Isso. Agora, assim, um projeto tradicional, a conferência de medidas e tudo mais. A marcenaria, ela nunca executa nada sem o responsável técnico fazer a medição antes. Pode ser qualquer pessoa que mandou uma foto e falou assim, preciso projetar. O responsável técnico de vocês. É o responsável técnico nosso, que é o Robson, que é o meu sócio. Tá. Ele é o responsável por todas as medições da marcenaria. Tá. Existem casos extremos, vamos dizer assim, eu preciso produzir uma mesa. Não tem por que ele medir. Se você mandou a medida da mesa, ele vai seguir a medida da mesa. É padrão, é uma peça solta, uma peça decorativa. Agora, eu tenho que fazer uma bancada que vai de uma parede à outra. Ele tem que medir, para não acontecer isso que você falou. É 3 metros, chega lá a 2,98. Mesmo assim, ainda existem falhas no processo. Exemplo prático, eu estou produzindo uma obra comercial que nós montamos no final de semana. Nós medimos 4 vezes essa obra, porque foi mudado várias vezes o projeto. A última vez, medimos a parede. Era uma peça de 2,75 em ângulo. Fechou, perfeito. Na hora da montagem das peças, montamos todas as peças, menos essa, porque essa teve um problema. Colocaram um batente, uma guarnição de uma porta num lugar que não era para ter. Porque não ia ter porta ali. Aí resolveram pôr de última hora sem avisar a marcenaria. É a compatibilização. Aí o que aconteceu? Chegamos na obra, montamos tudo. Chegou na hora de montar, ou a gente fazia um recorte no tampo, que ia ficar grosseiro, manualmente falando, ou a gente levava para a marcenaria e ajustava na serra. Na serra dava, porque ficou um acabamento perfeito. Levamos, mas vamos voltar só sábado para montar essa peça, porque não pode entrar durante a semana nessa obra. Acontece, mas assim, foi uma coisa só, mas isso acontece normalmente, isso porque a gente vai visitar a obra e faz a conferência de medidas. O que acontece muito com a gente em relação a prazo, a marcenaria ela trabalha com prazo de acordo com a demanda. Então eu faço um planejamento, da mesma forma que vocês fazem acompanhamento de obra, eu faço um planejamento. Meu contrato ele é 100% seguido. Então, assim, no meu contrato tem lá o prazo dele. É 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. Mas sempre tem um prazo de dias corridos, sempre corridos. E tem o prazo de montagem. Então, meu prazo é de 60 dias de um contrato com você para entregar um apartamento. Vai estar todo o descritivo de projeto nele, você vai assinar, vai ter os projetos e tudo mais. E vai estar o prazo de 60 dias corridos e embaixo mais X dias de montagem. Então, 60 dias é para eu fazer a entrega para você. Um dia depois da entrega, eu começo a contar mais um prazo de 3 a 5 dias, que é a montagem do projeto, a não ser... Caso os projetos maiores, são 10 dias, 12 dias, tudo considerado no contrato. Tudo depende do tamanho do projeto, não só a demanda. Por exemplo, eu não posso chegar para você e falar que eu vou te entregar um gabinete de banheiro com 60 dias. Você não fecha. Você fala, viu, preciso de um gabinete de banheiro para amanhã. Então eu tenho equipes que agilizam o processo. Da mesma forma também que obras comerciais. O cara não chega para você uma obra comercial e fala assim, eu vou te entregar daqui 60 dias. O cara não fecha. Não fecha. Comercial é dinheiro. É dinheiro. O cara quer girar, o cara precisa inaugurar a empresa. Então, o que nós temos? Nós temos uma equipe que trabalha só para comercial dentro da marcenaria. Hoje na marcenaria eu tenho 4 equipes. Uma é focada só em comercial. Ela atende hospitais, escritórios. É a equipe maluca, porque não tem hora para trabalhar. É aquela que roda 24. Exatamente. 24, é uma equipe que vira. Tem semana que tá trabalhando à noite, tem semana que trabalha de tarde, tem semana que trabalha na hora do almoço, tem semana que tá no fim de semana. Depende da demanda. Depende da demanda. E nós temos 2 equipes que trabalham só com residência. E uma equipe que é a Coringa, que depende do giro. Que chegou ali. Eles estão fazendo. Então, e essa equipe que é a Coringa, ela trabalha com serviços menores. Que é pra eu chegar num banheiro e falar assim, é 20 dias.
Numa casa, o que eu vou fazer? Só guarda-roupa? Dá para fazer em 40. E assim eu vou encaixando na programação. Claro que, mesmo com esse tipo de acabamento, de planejamento, existem pontos no meio do caminho que mudam. Exemplo, fim de ano. Em vez de 60, que o prazo médio da marcenaria é de 45 a 60 dias, para um contrato tradicional. Geralmente. Fim de ano é de 60 a 90. Porque o fornecedor para. Fornecedor, você tem aumento de demanda. Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje na construção civil, da pandemia para cá, que aumentou a demanda, é o nosso fim do ano. É o nosso outubro, novembro e dezembro. Estão se antecipando nas férias. Antecipado. A questão que fica todo mundo está se antecipando, e quando chegar nessa época vai parar, ou vai triplicar. Vai quebrar. Porque se triplicar ninguém dá conta. Mas também não dá pra torcer pra parar, porque todo mundo precisa. Então não você pode. Você acha que vai bombar ou você acha que vai parar? Cara, eu sendo bem sincero, eu acho que vai continuar. Eu acho que você acha que no mesmo ou vamos subir? Eu acho que vai aumentar. Eu acho que vai estourar. Eu acho que vai aumentar. Eu acho que as pessoas... pessoas... Eu tô sentindo que tá todo mundo com o dinheiro no armário, debaixo do colchão, guardado, tirou do banco e não sabe onde pôr. Eu acho que tá nesse ponto. Tipo, eu vou deixar dinheiro no banco ou vou investir em alguma coisa. Que seja, é móvel planejado? Beleza. Eu vou gastar 50 mil no apartamento. Exemplo de um cliente meu hoje. Um apartamento em Londrina. 50 pau o apartamento. Ele vai investir. Ele mora em Sorocaba, ele trabalha em outros lugares. Ele ganha 100. Ele só vai colocar os móveis porque daqui a um ano ele vai vender. Mas ele vai gastar 50 hoje, porque ele tem os 50. Mas ele sabe que daqui a um ano ele vai recuperar o dobro. Ele vai vender bem mais. Então, assim, ele quer investir, mas ele prefere investir ali do que ele aplicar o dinheiro numa aplicação hoje que tá os juros lá embaixo. Hoje um apartamento aí, fechou um apartamento de 50 pau. Quanto tempo você tá levando para entregar? De 45 a 60. Do fechamento ou a chave na mão? A chave na mão. O que acontece muito é assim, tudo depende da complexidade do projeto. Então, assim, mais uma vez, exemplos de hoje. Fiz um orçamento para um cara, 126 mil reais. Pô, dinheiro pra caramba, um baita de um projeto. Só que no projeto do cara tem pelo menos 8 painéis ripados. Que pegam a parede inteira do apartamento com porta de correia embutida. Só pra eu fazer um painel desse é quase uma semana. Assim, num processo de 2 pessoas trabalhando. Então eu tenho um custo envolvido, um projeto, mas é um processo que, assim, para execução, o prazo dele é 90 dias. Não consigo passar para ele 60 dias, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Ou eu paro a marcenaria só para trabalhar para ele. Contratar uma equipe só para trabalhar para o cara. Tem que bancar também, então, né? Tem um custo, então é difícil a gente chegar nesse consenso. Agora, eu vou fazer um apartamento tradicional. Não vai ter laca, não vai ter ripa, vai ter porta de espelho? Pode ter. Isso eu consigo dar conta na fábrica que eu compro. Vai ter móvel tradicional? Beleza. Começou a enfeitar muito? Aumenta o prazo. Começa a aumentar. Começou a enfeitar. Problema de arquiteto. Começou a enfeitar, deu ruim. Aumenta, você começa a colocar metalon. Contrata engenheiros. Engenheiro é mais prático. Aí, ó, isso. Chega lá, então, já que tá fogo vai no lá na parquinho, marcenaria, vai lá na marcenaria lá, fala com o cara que ele resolver, bota aqui dentro já que o fogo tá no parque já, então, vamos colocar então. Vamos colocar. O que a marcenaria faz que o pessoal de planejado, modulados não faz? Ou vice-versa? Vamos lá, isso é uma boa pergunta. Agora a gente bota o terror. Chega no arquiteto, calma aí. Vamos lá que eu vou chegar no arquiteto. Chegar lá. Cara, o que a marcenaria faz de diferente do planejado? Móvel sob medida. Esse é o principal diferencial. O móvel planejado, o móvel modulado e o sob medida. O modulado é o mais tradicional, são caixotes. Você compra, vem vários módulos do tamanho que você conseguiu comprar, mas tudo pronto, não tem ajuste. O acabamento, você chega assim na guarnição de uma peça, 20, 30 centímetros de altura, nunca vi isso. Então, mas por quê? Porque são módulos, padrões. O planejado, ele é ilusório, ele é planejado, mas ele é planejado por ambiente, não sob medida. Tenho 3 metros de parede, meu armário pode chegar com 2,85, e aí? Eu faço com 2,85, eu não vou fazer mais. A marcenaria ela vai fazer sob medida, ela vai fazer com 2,99, vai deixar meio centímetro de cada lado para dar acabamento. Então a marcenaria a gente chama de sob medida. Sob medida. Planejados tem um planejamento de peças, mas tem a medida exata. Eles têm um limite, ele tem uma limitação no planejado. Você pode crescer uma peça assim aqui, mas tem aquele limite. Tem um limite. E o modulado é módulo. São módulos, o nome já diz, são módulos de caixotes mesmo, que você vai empilhando um no outro, como se pegasse um monte de nicho, fosse montando quando portas. Tanto que você vê, quando você pega um móvel de marcenaria e um móvel de loja, você consegue colocar um do lado do outro e ver a diferença. Do acabamento. Assim, o acabamento pode ser o mais perfeito possível esteticamente falando,
Mas a hora que você abre a porta, você vê a quantidade de madeiras que tem dentro de um armário. Quanto mais madeira, mais modulado ele é. É isso que eu ia perguntar. O processo também é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então você corta aqui e os outros vêm pronto. Isso. A marcenaria, ela é uma fábrica por si só. Então você tem todo o maquinário para você fazer os ajustes. Aí você vai para uma outra vantagem da marcenaria. Você trabalha na casa do cliente, deu algum imprevisto, como aconteceu com esse meu cliente da porta, eu tenho minha fábrica. Em 5 minutos eu estou na minha fábrica, ajusto a peça e consigo voltar, se for o caso. Planejados tem que mandar para Eles vão mandar para a fábrica deles. Onde fica a fábrica deles? No sul, geralmente. Demora 15, 20 dias para chegar para você. Então, às vezes, por causa de uma porta, o cara não consegue finalizar o serviço, porque essa uma porta está ali. O que as lojas de planejados estão fazendo? Abrindo pequenas marcenarias embaixo da própria empresa. Então, assim, eles alugam um ponto com uma serra pequena, onde estragou uma peça, o cara vem com uma... Dependendo do que for, ele ajusta. Ele consegue resolver sem precisar acionar a fábrica, que demora e tudo mais, garantia, e ele consegue resolver para o cliente dele, porque isso era uma coisa que estava tendo muito problema antigamente. Hoje melhorou muito, porque as lojas têm, ou os próprios lojistas têm parceiros de marcenaria que eles trazem para o cara arrumar para eles. Funciona muito bem. Uma desvantagem da marcenaria comparado às lojas. Isso que eu ia perguntar, porque eu achei que você ia falar só bem da marcenaria. Não, existem duas desvantagens. Não, mas é mais desvantagem da marcenaria ou é uma coisa boa do modulados planejados? Não, eu posso considerar uma desvantagem para mim. A concorrência fica desleal nesse sentido. Primeiro de tudo, porque o custo de uma loja de planejados é muito mais baixo do que uma empresa de marcenaria. Porque o custo dele é o ponto comercial, o vendedor. Acabou, esse é o custo dele. É um custo limitado, ele não precisa ter 20 funcionários fabricando para ele, porque ele tem uma fábrica homologada. E essa fábrica tem os funcionários dela. Então, assim, se ele vendeu, ele tem custo. Se ele não vendeu, ele não tem. Só, além do básico, que é minúsculo. E os montadores ali, talvez... É tudo terceirado. Os montadores sempre são terceirizados. Muito raro o cara contratar mesmo um montador. Então, isso é uma vantagem que ele tem, que é o custo fixo dele. Então, às vezes, ele consegue ter um custo, um valor até menor do que a marcenaria, por mais que 90% das lojas venda mais caro que as marcenarias. E o outro, que é o pior de todos para o marceneiro, é a forma de pagamento que a loja consegue oferecer. Ela tem um banco por trás dela, uma financeira, onde ela consegue chegar em 24 até 36 vezes, dependendo do caso. É um financiamento. Eu já vi a 15 vezes sem juros. Aí que vai chegar. Então, isso para nós, marceneiros, é ruim. Por exemplo, hoje na marcenaria eu consigo fazer em 12 vezes sem juros no cartão. No cartão. Fazer uma Só que associação dependendo quem de tem marceneiros. 126 Aí que eu ia chegar nesse ponto. Como que o cara vai chegar e fazer em 12 vezes no cartão? Beleza, até 5, 10, 15, 20 mil já aconteceu. Aí o cara chega e fala assim, mas não tem 50 pau de limite. E aí? Só cartãozinho preto, só. E aí? Limite infinito. Aí o cara chega lá, beleza, eu trabalho com cheque, trabalho com boleto. Mas eu não tomo uma financeira, eu não consigo fazer em 10 no boleto. Porque daí eu consigo fazer em como 5. você vai bancar, absorver, né? Eu não tenho capital para tudo isso, para manter. Agora a loja é diferente, você chega lá, você compra com a loja e já sai lá embaixo o nome da financeira que está financiando para você. Óbvio que você está pagando o dobro do preço, igual um carro. Mas... É a questão, né? Assim, é a questão de exclusividade também, né? Muita gente hoje compra por nome. Eu já fui em loja que aqui em Sorocaba é considerado top de linha, já que é pra falar, né? Não vou falar. Olha aí, olha aí. Mal atendido. É fogo do parquinho aqui. Mal atendido, com 2 apartamentos lá, de 40 e poucos pau cada um. Mal atendido. Fui mal atendido. O cara me retornou depois de um mês, falando, fulano, eu queria falar sobre o projeto. Eu falei, meu amigo, obrigado. Não, mas eu já tive também. É. Eu já tive algumas lojas grandes aí que fui bem mal atendido e não voltei mais. Perdeu venda. Não, mas isso é assim, dentro, eu não posso falar pela loja dos outros e pela empresa dos outros, mas lá na marcenaria, tanto hoje, eu sou o responsável pelo comercial, mas mesmo há um tempo atrás, antes da pandemia, nós tínhamos mais outras pessoas. O atendimento sempre foi do cliente que queria uma manutenção de R$50 a um cliente de um apartamento de 200 mil. O mesmo atendimento. É o que eu ia comentar. Eu ia te falar isso aí, justamente. Uma delas aí, que foi que a gente não foi tão bem atendido, não sei se a gente não tá bem vestido, cheguei de rotina, o carro tava sujo. Não duvido. E fui numa loja, que é do mesmo proprietário, só que é uma segunda linha, vamos dizer assim, tão boa quanto, as mesmas coisas e tal, e fui muito bem atendido. Acho que se não foi uma das melhores que me atendeu.
Foi nessa segunda mesmo, proprietário. Mas eu já vi cliente, sei lá, vestido praticamente aí simples pra caramba, e gastou 600 mil. Se eu fosse bem de vista, eu ia comprar bem de dinheiro, eu ia comprar era carro de chinelo. Né? Mas vestido de mendigo, chega lá e compra um carrão. Mas assim, é complicado. Você tem duas coisas que te levam para o mesmo lugar, né? Talvez um pouco mais exclusivo, mas te dá uma oferta um pouquinho melhor, outro Exatamente. pouquinho... Então assim, depende do que cabe ali no seu momento, né? Pô, eu tô com grana agora, compensa investir aqui, vai ficar um pouquinho mais barato, vai ficar como eu quero. Pô, talvez não tenha capital, preciso ir por esse lado aqui, que vai dividir lá em tantas vezes, financiar, porque eu vejo muito isso. Eu tô começando agora a gente dividir projeto. A gente tá meio tranquilo, porque tem algumas obrinhas rodando, então a gente consegue segurar um pouquinho mais a parte de projetos, que é onde você não consegue, talvez, na parte de marcenaria, porque tem muita mão de obra empregada. Isso. Quando a gente trabalha com projeto, o que acontece? Que a gente está fechando muito projeto, eu vejo assim, eu falo para o cliente, eu falo assim, me pergunto, como é que eu posso te pagar isso aí de projeto? 4, 5 mil, sei lá, dependendo do projeto. Eu falo, como é que fica bom para você me pagar? O cara já abre o olho. Então assim, eu falo, às vezes você vai me dar 1.000, 2.000, divido o resto aí para você em 5, 6, o que fica bom para você? Eu te faço uma proposta, você me faz uma contraproposta ou vice-versa. Negociação. É negociação. Então, assim, é onde eu vejo que o pessoal gosta ali, tipo... de pichinchar. Eu acho que, assim, a classe mais legal, vamos dizer, o A, B ali, vai que ser tem cancelado, a grana, hein? Então, ele gosta... Classe mais legal. É polêmico isso daí. Mais legal de dinheiro, porra. Então, vamos falar aí. A classe A, B ali, que tem uma grana parada e fala assim, eu quero um negócio assim, independente do valor e tal, ou eu vou pagar à vista, ela tem o poder de negociação e ela vai ali. A gente, eu, C, D, E, quer parcela, cara. A gente quer pagar parcelinha de R$150, a gente gosta, né? R$1.000, é a parcelinha, velho, é a parcelinha. Então, assim, vai depender de gosto, sei lá, quem sabe logo você não tem uma financeira aí. Pretende alguma coisa? Pretende? Nós tentamos já. Tentou? Tentou. O problema da financeira é que ela não se encaixa na linha de marcenaria. Eu preciso ter uma fábrica homologada. Então, por exemplo, um dos motivos de eu ir atrás de uma fábrica recentemente era esse. Além de eu ter a fábrica da marcenaria, ter uma outra fábrica homologada para agilizar o processo, e aí sim a financeira ela libera. Porque assim, não é que a fábrica seja uma avalista seu, né? Não cheguei nesse ponto. Mas a fábrica te dá uma garantia para a financeira, porque a fábrica é homologada a 50 mil lojas na cidade, na região. É que na verdade os equipamentos e tudo mais lá é uma garantia, né? Garantia. Então assim, você tem essa situação. Para a marcenaria eu já tentei, eu consegui algumas linhas de crédito já. Mas são linhas de crédito exclusivas ao cliente. Então, por exemplo, o Banco Bradesco trabalha com uma linha, o Santander trabalha com uma linha. É o que eu ia comentar. Talvez até, por exemplo, eu vejo muito hoje que está tendo essas placas fotovoltaicas. Né? Tem várias linhas de financiamento, porque entra selo verde, tirar imposto e tudo mais. Agora acabaram de tirar imposto em todos os equipamentos que você for importar, né? de fotovoltaico e tal. Eu imagino até que não sei se tem alguma coisa assim de sustentabilidade dentro dos móveis planejados, modulados e marcenarias. Existem alguns pontos de sustentabilidade. Hoje, por exemplo, os MDF são tudo de reflorestamento. O pessoal colheu ali, vamos dizer assim, a árvore, eles têm a plantação. O replantio. Tem tudo. Isso é bem legal. Você pode a madeira está em alta hoje em dia. Está muito em alta. Mas, por exemplo, existe o selo verde para MDF, para você conseguir. Eu lembro. Só que é uma nota. Assim. Eles dificultam em vez de facilitar para você conseguir. Não é todo mundo que, por exemplo, o fornecedor do MDF não é todo mundo que tem o selo verde. Eu fui atrás para tentar. E se ele tiver, ele vai ser mais caro. Mas eu fui atrás. Pesquisamos, entramos em contato para conseguir o selo verde. Custa mais de R$30 mil para você conseguir o selo. Você tem que fazer N adequações na sua empresa e pagar uma auditoria. Só que assim, beleza. É um custo. Só que, assim, é uma auditoria periódica, né? É pesado. Então, assim, é um investimento que para uma empresa de 4, 5 anos é um investimento muito alto. Para que o cliente hoje nem dê valor. Muitos não vão dar valor, ainda não está naquela pegada. Agora, talvez daqui uns 5, 10 anos, o investimento lá na frente, você entenda que isso deveria ter sido feito.
Entendi. Mas o investimento é muito alto, tem muita coisa hoje em dia que você olha e fala assim, pô, mas para investir nisso... Tem que ter algumas coisas antes para investir. Tem outras situações, maquinário, tem... Não, a gente estava conversando sobre investimento hoje de equipamento, né? Falando assim, não, a gente vai fazer isso. Não, mas antes de fazer isso, tem isso, aquilo, entendeu? A gente quer melhorar aqui em loco, mas tem um monte de coisas que não é difícil. Outra coisa, por exemplo, há um tempo atrás eu e o Robson entramos num acordo que a gente quer implantar ISO 9000. Pô, top, eu sou auditor, já fiz treinamento e curso para isso, tenho conhecidos que fazem essa auditoria, pré-auditoria no caso, né, para deixar a empresa redondinha, funciona, não é barato também, mesma coisa, só que eu tenho tanta prioridade hoje na marcenaria que para eu colocar uma ISO 9000 eu vou jogar uma grana fora de um caminhão. Não é jogar fora, mas hoje um caminhão vai me fazer... Eu tenho um caminhão na empresa, vai fazer mais... Mas eu acho que aí o problema não está em vocês e nenhuma marcenaria, está no processo de aprovação disso daí. Acho que poderia ter sido mais facilitado, gastar menos e ter mais pessoas dentro fazendo certo desse sentido. Exatamente. É igual, jogando um exemplo bem tosco, né? A pessoa quer ser vegana. Produtos veganos são caros pra cacete. Como que você vai fazer uma pessoa ser vegana? A pessoa desiste. Você vai fazer uma dieta diferenciada. Mas eu acho que o problema do vegano que entrou na moda também, né? O problema do vegano... vão ser cancelados. Eu tenho uma cliente vegana, vou ficar quieto. A gente não tá falando da escolha dela, a gente tá falando que a opção dela vai trazer um lado financeiro mais pesado também. Sim, eu falo porque a minha esposa tentou ser, é por isso que eu tô falando. A minha esposa, ela fez uma dieta um tempo atrás sobre, né? E falou que ia começar a diminuir X dias sem carne e tentar diminuir, assim, pra chegar num ponto. Uma reeducação, talvez. Só que, viu, tipo, a gente começava a ir no mercado, tipo, você falava assim, olha, a compra normal fica R$200. Aí você ia ficava 400. Mas por quê? Porque o produto da linha, né, vegana, da linha do vegetariano é muito mais caro. O queijo é mais caro, tal coisa é mais cara. Aí você fala, pô... A gente, na verdade, não tá nem criticando a essência do cara que quer ser vegano. A gente tá criticando o mercado. O custo pra ele ser. Eu vejo, assim, shampoo, vejo um monte de coisa que fala, não, é vegano. E realmente é melhor, mas também é bem mais caro. Né? Então, acho que... Provavelmente, às vezes, não é nem isso, né, que influencia no valor. É por estar na moda. Por exemplo, do ISO 9000, você acha que te traz uma vantagem na questão de custo depois? Isso aí, por exemplo, você vai normatizar a sua empresa. Vamos falar assim. Isso aí melhora o custo para você depois? Para produção e tudo mais? Na verdade, a parte do ISO... Seria uma questão da qualidade? Uma questão da qualidade. É assim, quando você for na fábrica... o Fernando acho que não chegou aí também, né? Eu preciso ir, faz tempo, já acho que... Marcar pra ir lá. Quando vocês forem na fábrica, vocês vão ver que a primeira coisa que vocês olham na marcenaria são as placas de sinalização. E a primeira placa que tem lá no teto, ela segue até o fim do galpão, é uma frase, que é a organização, a princípio de tudo, mantê-la significa competência. Isso aí na ponta da língua todos os funcionários da marcenaria sabem e seguem essa linha. Então a marcenaria, você mal vê pó. É a marcenaria, você vê pó no ar, mas no chão não tem pó. O pessoal varre o chão a todo momento. Tem, lógico, uma hora ou outra de bagunça, porque os caras estão trabalhando o dia inteiro. Mas sempre no final do dia tá limpo, no começo do dia, antes do almoço, tem uns períodos específicos. E a questão da normatização seria um primeiro passo para a organização da parte administrativa. E eu não ganho hoje, mas eu ganho no futuro, porque se eu normatizo toda a parte interna da administração, é uma metodologia de produção. Aumentar minha produção lá fora. Hoje eu tenho um software que faz isso para mim, mas ele ainda não está funcionando 100%. Por quê? Porque eu não sou normatizado lá dentro, eu não tenho toda a organização que eu preciso dentro da marcenaria. Então, daí fechando o assunto é isso. Se eu arrumar a parte interna, eu consigo ganhar produtividade lá fora, agilidade no processo, porque quanto mais organizado eu for internamente, o pessoal da produção vai sair os documentos mais prontos, toda a parte de processos dele vai funcionar melhor, e depois é o primeiro passo, porque depois da 9000 eu vou para 14. Só que para chegar na 14 eu tenho que passar pela 9 para entender todo o processo, fazer o básico. Mas acho que isso influencia em várias coisas dentro de uma empresa no geral, que é, por exemplo, o funcionário mais produtivo. Engajado, né? Ele pensa duas vezes antes de sair de uma empresa organizada. Quando ele vai para uma empresa desorganizada, ele sente na pele. E tem vários sentidos também, no sentido de ganhar em produção, ganhar em economia em gerais, por exemplo, até iluminação, água, um monte de coisa. Você organizando, ele rentabiliza em outras coisas. Eu acredito que tem que ser bem pensado mesmo, porque aquela questão assim, até certo ponto, essa normatização ajuda.
Sim. Até certo ponto ela começa a atrapalhar, dependendo. Eu acho que tem que ter Então, assim, gabarito de empresa dentro que vale a pena. Dentro disso aí você tem que ponderar e ver o que vale o bom senso também. Porque é aquela questão, você já respirou de máscara e óculos? Sabe, assim, vale o bom senso. A gente que trabalha com obra, seu sócio que trabalha lá com a mão na massa, ele vai saber. Então, assim, vale o bom senso. Capaz que você pensa assim, pela administração, pela vendas e tudo mais, então tá sempre limpinho, produção, isso é bacana. Mas é aquele negócio assim, pô, pra você pegar uma madeira, você tem que... Uma madeira que não tem ferpa, que não tem nada, você tem que colocar uma luva que seja assim, que não tem... Sabe? Então, assim... Não, tem burocracias nesse sentido. Vale o bom senso. Que assim, você não precisa necessariamente, mas pela norma você precisa. Não, isso eu sei. A empresa que eu trabalhava era desse jeito. Por exemplo, tinha todo passo a passo. Você não podia pisar torto na linha ali, que você estava fora da linha. Só pra você ter uma ideia. Dentro do McDonald's, eu já fui funcionário normal, e lá pra você entrar no Walk-in Chicago, que é as câmeras frias e congelado, você precisa colocar bota, calça, jaqueta, coisa, fechadinho ainda, Ebola, né? gorro, colocar o protetor, que é um gorrinho interno, colocar aqui. Então, aí o cara só tá precisando de um alface. Lá na cozinha, só precisando de alface. Precisa de tudo isso. Imagine quanto tempo o cara demora pra colocar. Você já entrou lá sem isso? Não. Não sei se pode falar, mas eu já entrei diversas vezes. Por quê? Porque se eu fosse fazer tudo isso toda hora que eu fosse entrar, imagine, na cozinha precisando de carne. Lógico, tem um processo para você verificar tudo isso. Então a gente coloca o casaco para falar que a gente está usando. Mas, falar que usa o IPI todo perfeitamente... É difícil. Não, é difícil. Lá na não que seja ruim, né? Mas é que às vezes fica inviável para toda a situação que precisa. Eu acho que o funcionário tem que ter senso do que é, o que não é, o que dá, o que não dá, né? Então, mas é o mais importante. Lá na marcenaria a gente tem o PPRA, né? O PCMCO, tudo certinho e tal. Aí fizemos a análise do ruído, aquela coisa. Vamos usar a EPI. Poeira e tudo mais. Vamos usar a EPI. Você chega na marcenaria, 90% dos dias eles não estão com o IPI. Só que assim, é isso que eu vou falar agora, eu espero que eles não ouçam, né? No nosso PPRA, eles não precisam usar IPI, a não ser quando eles estão na serra. Entendi. Que é o lugar de maior ruído, e mesmo assim ele está baixo. Eles podem usar apenas o protetor auricular básico, não precisam nem colocar o tampão. Mas, por regra nossa, nós preferimos que eles usem o tampão, usem o protetor, usem a luva e tal. Mas assim... É difícil eles usarem em todo momento, porque a gente sabe também que soa, que cansa, atrapalha. Às vezes você quer falar com ele tá com o tampão no ouvido ali, não escuta. A gente com essa máscara mesmo aí... É difícil pra caramba. Pode deixar que eu vou fazer um corte aqui, eu vou mandar para todos os funcionários. Fazer um cortinho assim, o Marcos falou que não é necessário. Eu já tô tendo briga, pô. A gente mora numa periferia da cidade... E assim, a gente já entra no depósito sem máscara, você já entra já tô relaxado, porque assim, a gente começa a estressar, a gente vê que não tá mais aquele negócio assim, né? Então, você fala assim, vou no risco, vai. Vou assumir o risco, Vou assumir o risco. Então às vezes vale assumir o risco. Eu ia entrar no quanto que o arquiteto, engenheiro e design ajudam ou atrapalham no processo de vocês. Olha... Tanto o arquiteto quanto o design, eles vão mais na linha do desenho. Tirou o engenheiro. Não, eu ia chegar nesse ponto. O arquiteto e o design, eles vão na linha do desenho mesmo, né? Da concepção, da ideia do cliente, da novidade, daquela coisa meio maluca que às vezes aparece. Dá pra fazer, né? Umas coisas meio fora do contexto, tem coisas que dão pra fazer, tem coisas que não dão pra fazer. E eles vão mais nessa linha. Então, assim, eles enfeitam muito. Essa é a palavra. Só que são enfeitos legais também. Não vou falar que não. Mas se não tivesse também, vocês não teriam, vamos dizer assim, a marcenaria não teria um limite, vamos dizer assim. Não, porque a marcenaria seria só um caixote. Porque você vai produzir armário. Não, você tem que produzir uma mesa redonda, uma mesa em L, uma mesa... Uns negócios toscos, né? Você tem que fazer uns negócios diferentes. São desafios pro marceneiro. Isso que é o legal. Até por isso que é isso que o marceneiro tem mercado. Junta a marcenaria com a parte de serralheria. Então, negócio de vidro, espelho, coisa de arquiteto. Essas coisas assim são legais. Assim, o marceneiro em si adora.
O marceneiro, tipo, meu sócio. Aquela questão do ego, né? É isso. Eu fiz, eu consegui fazer Pra aquela orçar isso mesa daí é uma diferenciada. Posta Só que pra foto orçar aí. é um parto. Posta a foto aí. É muito difícil pra quem tá vendendo orçar um negócio desse, porque às vezes nunca fez. Fala assim, puta, qual que é o custo Não, mas eu disso? concordo com você. Compatibiliza Fala. nem O a hora arquiteto pra ele fazer. mistura marcenaria, ele consegue misturar tudo, na verdade. Marcenaria, vidro, espelho, que mais? Paisagismo. Coloca, paisagismo, aí coloca a serraria. Aí tem o que mais? mármore, tem o mármore. o piso, às vezes o cara azuleja o canto ali do móvel junto, coloca Pior que é. ó, eu tenho um cliente, lojista, que a gente colocou, a gente não, né, mas o pedreiro dele colocou na porta bang bang da passagem da loja, azulejo de revestimento. E aí? Como que respira, madeira? Não respira. Tá fechado, cai direto, porque o peso é muito pesado, o revestimento vai ficar pendurado numa porta dobradiça bang bang. Mas assim, daí faz não é parte- coisa de arquiteto, não. coisa do arquiteto que projetou e aí ela tá à frente ali. Bom, É uma fachada toda azulejada, mas pra porta não ficar Restaurante? diferente. É restaurante. Azulejado. Porta bang bang, né? Assim, não vou nem falar, mas vigilância sanitária talvez nem aprove, porque aquilo ali o certo Não, é é ter verdade. metal. Exatamente. É metal. Então assim, agora assim, a linha do engenheiro. O engenheiro é mais prático. Então assim, é mais prático. O engenheiro é mais prático. Ele chega na obra, pá, pum, é isso que eu quero, acabou. Às vezes nem desenho tem, às vezes não tem nada. Só anota no papel e fala, é isso que eu quero. Eu tenho alguns clientes que são engenheiros e é completamente diferente a tratativa do engenheiro com o arquiteto. Geralmente o engenheiro ele só quer que ele fala assim, eu quero isso. Não, mas eu posso fazer. Não, eu quero isso. Só. Acabou. Ele não quer nem estar conversando. Ele está estressado com o pedreiro, ele está estressado com... O arquiteto ele tem mais paciência, ele senta ali, ele quer desenhar, ele não quer um negócio feio, ele não gosta quer de uma perder coisa tempo, né? prática, ele vai para um negócio mais elaborado. Mas é engraçado, todos os engenheiros que eu conheço, 90% dos arquitetos, você pode pegar assim e colocar cada um num canto da sala, completamente diferente, o mesmo projeto. Eu percebo uma coisa assim, o engenheiro ele gosta de, vamos dizer assim, se resolver o problema logo, e o arquiteto gosta de criar coisas, às vezes até problema a mais. Criar o problema. É que assim, eu trabalhei numa empresa, eu aprendi com o gerente que assim, você ganha pela quantidade de problemas que você consegue resolver durante o dia. Tá vendo? Então- Por isso que engenheiro e arquiteto se complementa. Então é assim, você pedir um aumento, o que você tem que fazer? Resolver bucha, velho. Então é das 7 da manhã às 11 da noite mandando os outros ter a merda. Não, mas tá aí, claro aqui, ó. Eu só faço precisa pergunta resolver. bosta. Aí daí ele tá fazendo pergunta lógica, entendeu? Então assim, mas é um negócio, pô, eu quero ganhar mais, eu quero ir pra cima. Então a gente às vezes não se apega tanto assim ao conceito, igual você comentou, a concepção. Pô, será que aqui um espelho, uma Isso. porta de vidro não ia ficar mais bonito? Mas eu vou falar pra você, eu gosto Então, de inventar legal, as coisas. tal. Eu gosto de olhar pro negócio daqui, fui eu que fiz, não foi ninguém, não achei em nenhum lugar, não. Eu gosto, eu não tenho esse orgulho todo aí, não. A gente mesmo, assim, a Jennifer já gosta dessa parte de apartamento aí que entra mais decoração e tudo mais tal. E eu já sou daquele lá, pô, eu prefiro fazer a casa ali, se puder deixar no cinza. Vou dar um exemplo. Tá excelente. Vou dar um exemplo. Mas, assim, o arquiteto, ele sempre, gosta né? de alguém ir lá e desenhar na parede, sabe? Agora tá surgindo os papéis de parede, eu mas vi. até então era tudo desenhado à mão. Agora... Eu fiz uma blindadora de veículos, porque o arquiteto falou assim, ó, eu trouxe umas amostras de tinta aqui, quartinho. Ele nem trouxe, ele trouxe a referência pra gente comprar o quartinho. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, como é que você quer? Ele falou, faz um quadradinho de 1 por 1 na parede, aqui ó. Aí só que você não põe aqui não, você põe lá no fundo, tá? Porque lá tem uma iluminação, era uma blindadora de veículos e cada setor, desmontagem e tudo mais, inspeção, é uma certa iluminação. Aí ele falou, então você coloca lá e coloca aqui na frente, são 2 galpões separados. Aí eu falei, tá bom, e quais são as cores? A gente imagina, branco, gelo, cromo. Meu, o cara veio com umas 8 cores. Tudo branco. Esconderijos, eu lembro de esconderijo silencioso e teve um outro. E assim, era branco com branco. Eram 2 tons. Que pra toda a loja. você E olhava, o piso é a mesma branco. coisa. É, a mesma coisa. E tivemos que fazer 4 quadradinhos de precioso. Talvez assim, é um preciosismo, velho. Nós estamos falando assim, vale a Não, pena. mas o arquiteto gosta de inventar moda, mas às vezes Sim. é necessário. Lógico. Às que vezes não, mas às lógico vezes... que num custo de uma obra de 15 mil metros quadrados, retrofit, papapá, você não cobra. Mas assim, foi 3 dias pro cara fazer. Só um porque, assim, quadradinho. porque o cara falou assim, não, você faz um quadradinho assim, nós passamos até fita, porque, pô, é o arquiteto, assim, vai recomendar seu serviço, lógico e tal, mas você bate uma fitinha lá, 1 por 1, joga até esquadro no quadradinho, pô, deixa um espaço de 1 metro um do outro,
Então assim, foi uma fachadona lá, fazer um 4 Pra jogar fora quadradinho. no final. Pra ele chegar, coloca o nome na etiqueta embaixo e tal. Torcer pra ninguém tirar a etiqueta e colocar Você no criou outro. tipo um MASP ali. Você cria. Não, museu, o cara chega lá e fica olhando assim, ó. Esse aí Nossa, então assim, é uma concepção. Pô, pensa nessa cor aqui lá em cima. Não, aí você sabe? imagina a merda que é quando você fica horas pensando no negócio, a hora que tá pronto, você fala, putz, não era pra ser essa E merda. lá eram dois assim, a gente fala 2 clientes porque a gente tinha mais contato com 2 proprietários. Um era, qualquer um tá bom. O outro era assim, não, mas olha a visão do arquiteto, isso aqui vai refletir a luz, essa luz vai bater, vai refletir nos carros. E uma concepção, é a diferença. Então assim, um dos 2 era engenheiro, não civil, mas era engenheiro. Mas é a questão. Mas acho o que diferencia um facilita e o que dificulta no processo de ter um profissional, não? Não muda nada Não, pra vocês? facilita. Quando Mais o engenheiro, porque ele é mais rápido. Mas também. ele vai logo. Não, mas é assim, na verdade assim, se for para facilitar mesmo, do mesmo jeito que atrapalha no sentido de enfeite, o arquiteto facilita, porque ele te traz tudo pronto. Tudo pronto. O Ele já engenheiro pensou por você não precisa pensar mais, você só precisa executar. Tá. O engenheiro geralmente ele e traz talvez pra dá uma você. solução técnica, né? Pô, isso aqui Isso. não dá pra fazer assim, fica assim, mas a estética é a mesma Isso, coisa. exatamente. Então assim, o arquiteto, por exemplo, muitos projetos, hoje mesmo um deles foi assim. Não, meu não, né? Não, era outro. Eu não cachê pó. Outros projetos que eu Outros mandei projetos que eu mandei hoje. coincidência. Não, ele tem todos os detalhes. Então, assim, ele vem a cor, vem os detalhes, vem até a lata de tinta, às vezes não tem nada a ver com a marcenaria, mas está lá no projeto executivo. Coisas que você olha e fala assim, caramba, o que eu vou fazer aqui? Só por preço. Você só estuda o projeto e fala, tá aqui. Agora, quando você vai atender sozinho, você dá ideia, você faz o layout, você projeta, você tira foto, você faz todo o procedimento e o cliente pega alteração aqui, alteração ali. Agora com o arquiteto já veio pronto. Tem que alterar alguma coisa, ela liga para o arquiteto. Então você não tem mais o trabalho de ter que ficar indo atrás. O engenheiro é quase a mesma coisa, só que geralmente o engenheiro ele te traz para você desenhar. Ele traz a ideia. Ele traz a ideia. Ele traz o cliente, talvez, né? Isso. Muitos são os clientes que trazem clientes. e depois a gente resolve sozinho com o cliente e ele só acompanha a Só obra. acompanha lá, Mas no caso, compatibiliza. os dois facilitam nesse Facilita. Na verdade, se pudesse viver só de engenheiro e arquiteto, era muito mais tranquilo para o marceneiro. No caso, para a marcenaria em geral, né? É, porque não vai roubar nada do trabalho de vocês. Não vai mudar em nada e você consegue ter mais foco. Porque imagine se eu recebesse 10 clientes por dia, todos com um projeto pronto. Teoricamente falando, precisaria ter um projetista na marcenaria, mas não em custo, mas no sentido de execução. Eu tenho 10 projetos na mão. Só pra Computabilização. especificar. Não, e ele já vem pensado, né? É. Você não tem que pensar e falar assim, pô, será que o cliente vai Isso. aprovar eu colocar uma chapa a mais aqui para sustentar Mas é. isso aqui? Você Eu falo assim, calcula meu, tempo. posso colocar uma chapa? O arquiteto vai se virar lá, se pode, se não pode, mandar para você, ó, pode. Não Mas pode. você pensa em tempo de serviço, você perde, por exemplo, às vezes em atendimentos, 1h30 atendendo o cliente aqui, mais 1h30 pensando no projeto com o projetista, mais 1h30 para apresentar o projeto, você perdeu um dia de serviço só para atender um cliente. Você só perde 1 hora fazendo orçamento, acabou. Você ganhou 8 horas do seu dia. Tá vendo? Dá na mesma, né? Arquiteto e engenheiro. É que assim... Podemos fazer as pazes já. Não, tem uma questão. Na próxima round a gente discute de novo. Pela questão até tem isso também. Quando vai um engenheiro com uma coisa mais pronta, ó, você tem isso aqui de espaço, pode desenvolver, é um negócio meio que limitado ali, porque o cliente vai impor, pô, eu tenho 20 pau, foi uma coisa que a gente comentou aqui no começo, eu tenho 30 pau para gastar aqui de imóveis, beleza? Dá, não dá. Quando é o arquiteto, ele já vem com um conceito, ele já buzinou lá na cabeça do proprietário e fala assim, pô, meu, tem que ser isso aqui vai ser legal, vai valorizar, tem que fazer. Então, assim, às vezes, Gasta um pouquinho às mais, vezes o proprietário Tipo compra a dobro, ideia assim. ali e fala, beleza, vamos fazer. E às vezes chega onde você tá falando aí, pô, 120 Mas pau de eu sou de- do coisa assim, nada é gasto. Porque daí vai valorizar também. Se for uma coisa específica para aquele o cara não vai ver em lugar nenhum. E às vezes isso vem do imóvel. O cara entra, olha assim, putz, não fiz isso em nenhum outro imóvel que eu fui. O resto era tudo branco, não tinha nada. Parecia hospital. Aí nesse aqui tem um negocinho aqui, é branco, mas tem um freezer, negocinho aqui. tal, um negócio. Aí o cara acaba investindo nisso. E para finalizar, eu acho aqui para Vamos lá. liberar você, o que você acredita que vem de novidade aí no mercado de marcenaria? O que você acha que pode vir de referência, alguma coisa assim que tá para estourar aí no mercado? Olha, referência no momento, não vejo muita novidade comparado assim. 2020 começou com novidades que hoje não existe, praticamente você não recebe um projeto sem ter metalon no móvel.
Que seja uma prateleira, mas tem um metalon ali no meio. Hoje em Hoje em dia a tendência é ter metalon. E você tem o seu serralheiro. Eu tenho um parceiro que trabalha com a gente. O projeto nosso, na verdade, é abrir uma serralheria só para linha moveleira nossa. Para compatibilizar e entregar tudo pronto. Para fazer mais fácil. Mas seria bom isso daí. Porque é difícil, cara. Terceirizar a mão de obra de serralheria é igual vidraçaria, é igual marcenaria. Você tem que acertar. E para acertar a empresa vai muito teste. Pra você chegar naquela que você fala assim, esse aí é parceiro mesmo. E para nós, como sempre aparece, é duro, eu vou fazer uma mesa para você, eu tenho que terceirizar a mesa. Daí, às vezes eu dependo do serralheiro para me passar o preço para fazer o orçamento. E a garantia e... É difícil. E a nossa ideia é alugar um galpão próximo à marcenaria e ter um serralheiro só para fazer esse tipo de trabalho pra gente. Então, que compatibiliza muito mais para nós. Vale a pena financeiramente, a gente já fez o estudo. Só que falta o profissional. Porque igual marceneiro, igual pedreiro bom, você não encontra. Mas você não achou o cara ainda? É difícil. Vou te falar uma Vou achar um coisa, cara pra você. Vou te falar uma outra coisa que vai vir de novidade aí. Aquelas lâminas assim, ó, no interruptor. Escuta isso, pega a bola da vez. Uma coisa que tem é que pagar novidade. tipo em loco, tá? Não é pra Rafael, não. Foi aqui, ó. Esse pra Jennifer, velho. Você pergunta lá da Jennifer, tô fudido. Dá os créditos Ela não colocou em público, é aqui. O negócio tá aqui. Uma outra coisa também que eu comentei já com o Fernando outra vez, que não é que é uma tendência, mas vem aos poucos aí pro Brasil, é aquelas mesas, em vez de mármore você usa madeira para fazer o balcão. Aí usa aquela cuba de fazenda, aquela coisa toda. Farm, né? É top. Estão vendendo muito até chega bancada, um né? Você vai na Leroy Merlin da vida, Leroy Merlin Tem. pode patrocinar nós, inclusive. Mas tem só de madeira, né? Tem. E é bonito, é legal. O pessoal assiste muito lá os Irmãos à Obra, nos programas isso que eu ia americanos. perguntar também. E Hoje o aí pessoal acaba ainda tá vindo. aquela lâmina, né, no caso hoje, que agora tá novidade na parte de bancadas, Isso. né, que é o Celestone, né, que o pessoal conhece E aqui. vocês acompanham muito o mercado de fora, assim? É muito diferente o brasileiro? Olha, sendo bem sincero, eu não acompanho não. Não? Não tenho tempo. Ultimamente, sendo bem prático mesmo, eu não acompanho notícias, eu não acompanho nada, eu só vivo o dia a dia. Assim, quando é necessário, eu estudo alguma coisa sobre, leio um livro, alguma coisa, mas geralmente sempre ligado à marcenaria. Sendo um livro sobre liderança, alguma coisa do gênero, filmes sobre liderança e tal, mas acompanhar mesmo o mercado, não. Eu tenho algumas pessoas que acompanham por mim. Vou dar uma e dica me dão pra uma você. ideia sobre, isso aí vai ser tendência, procura isso, mas não... Vou dar uma Vamos ver se a dica. dica vai ser Escuta o Inloco, né, no podcast, né, no Spotify. Deezer. Tem coisa de sair, né, já. Já tá do Rodinei mesmo. Já Rodney. saiu. Rodney, desculpa aí. Tem coisa dele já que ele fala do americano. A gente quer trazer outras pessoas pra Legal, falar. uma tendência. Automação. Aí, ó, tem automação. Sai né? amanhã, né? Sai amanhã. Planejado sobre automação. Sai amanhã não, pô. E olha que não Isso foi aí vai combinado. sair 2 semanas atrás. É, isso é verdade. Não é amanhã, não precisa cortar, não. É só deixar claro que a gente tá gravando. Mas é que a gente tá num processo de gravação muito intenso, né? Então a gente, por exemplo, semana passada a gente gravou, né? Na nossa semana passada aqui, a gente gravou 3. Era pra ser 4. 4 comigo. Aí adiou um pouquinho, mas daí essa semana é 2. Já tem mais um. E daí, enfim. Quando a gente começou, o ideal era que fazer 1 por semana. Então eu gravo 1 e tendo um outro postando na semana que vem. A gente já tá no 5º. E tá postando o 3º. Pra vocês que não nos acompanham, acompanha lá, né? Então a dica de ouro, hein? Acompanha o Inloco. Inloco. E a gente pretende incluir várias coisas, até no mercado de fora. Inclusive, uma das perguntas, lembrei agora, que é como que fixa em drywall, steel frame... Tá, a parte de fixação é muito complicada. Porque Já vem. é um BO. Isso eu posso dizer que é um BO. Puta, quem fez essa Isso daí não é pergunta? arquiteto não, é engenheiro, hein? A Quem parte da fez essa fixação é um pergunta, BO. Porque assim, quando você vai fazer uma fixação numa casa, tipo eu, marceneiro, né, no caso, minha empresa, eu sou sempre o último dos prestadores a entrar. Sempre o último. Eu entro antes do cliente só. É justamente o deadline, né? Quando você contrata no final, pra você já ir compatibilizando todas as Exatamente. ideias, né? E aí a pior coisa que tem é o marceneiro ser o último a entrar, porque o cliente já está estressado, ele já está sem dinheiro, ele já está no ponto, assim, que ele precisa terminar a obra. Muitas das vezes ele não faz nem o sonho dele acontecer. Ele fala, eu quero só a cozinha, vai. Esquece. Porque ele já está de saco cheio. Quero mudar. Ele quer mudar.
Não aguenta mais. E para o marceneiro isso é ruim, porque, por exemplo, não tem nem tempo, às vezes, de estudar o local. Como, por exemplo, verificar a parede. A parede é drywall. Beleza. O que você faz quando você tem uma parede drywall? Existem buchas que prendem no drywall. Funciona. Mas o que é o ideal? Na hora que o cara está fazendo a parede, ele colocar uma madeira dentro dela. É isso que eu ia falar. Agora eu tô trabalhando bastante com steel. A gente tá fazendo a mesma assim. situação. A gente sabe onde vai ter armário e ainda pergunta pro cliente se no quarto ele pretende colocar muito, no closet. Então a gente coloca uma placa mais grossa, inclusive, do que o padrão. E aí, às vezes faz sanduíche dela ainda. Tanto interno quanto externo. Então isso já está facilitando bastante. Eu participei de uma loja da Mobile em São Paulo, né, que você fazia os cenários. Então, alguns lugares que ia ter mudança de cenário, você colocava madeira. Alguns lugares a gente fazia uma estruturação em serralheria. Então você fazia uma serralheria interna na parede e depois você... Essa jogada é que, tipo, infelizmente, nem todo mundo tem essa conscientização. Porque tá pensando assim, eu vou erguer a parede, vou pintar e vou embora. Depois o marceneiro se vira. Depois o marmoreiro se vira, porque o marmoreiro é o mesmo problema. Mas é que o cara faz isso porque ele economiza. Esse é o problema. Só que ele economiza e o problema fica para outra pessoa. Para o cliente. Porque o cliente também... No final, você economizar não contratando um engenheiro, um arquiteto responsável. É uma coisa que vai e volta, né? Vai e volta. Infelizmente. Então esse é um problema. E dá certo a fixação? Dá. Eu já tive casos de cliente de ele pedir para rasgar a parede, colocar a tábua atrás e mandar o gesseiro voltar e fechar. Mas ele gastou 2 vezes, porque ele podia ter feito isso quando ele fechou a parede a primeira vez. Só que já fiz isso também. Não planejou. E com marmoraria, vocês têm muito problema também? Nesse sentido? Marmoraria nós temos alguns problemas, mas assim, hoje... Tipo, alguma dica que facilitaria o trabalho? Não. Uma dica de marmoraria é que sempre o cliente peça para o marmoreiro vir primeiro. Isso daí é importante. É tipo pintura, né? O pintor é sempre o último. O pintor quer chegar e não tem ninguém, né? Porque assim, isso para todos os clientes que a gente conversa, existe a possibilidade de eu instalar o móvel antes do marmoreiro. Fato, existe. Mas não é o ideal. O ideal é que sejam peças independentes, que ele vá na parede, ele chunga a peça dele na parede. Própria. Na verdade é um conjunto, né? Que talvez até alguns vale a pena fazer o móvel primeiro e depois fazer a pedra, né? Existem casos que dá para ser feito, mas vamos colocar em 80, 90%, tem que ser o cara primeiro, o marmoreiro primeiro que o marceneiro, porque o móvel, ele tá ali fixado na parede. Se o mármore apoia nele, é sobre peso. Uma hora ou outra vai cair, a culpa é de quem? Do marceneiro? Uma coisa também para complementar, a sapata, vocês preferem que seja feita de alvenaria ou sustentada com a pedra? A sapata fica a critério, particularmente falando. Eu acho que é desnecessário fazer de alvenaria, eu acho que é um custo. Então, é porque eu tô perguntando porque 90% da obra, o infeliz do pedreiro já tá fazendo sem perguntar. Ah, tá. Entendeu? Ele, não, aqui vai ficar... é porque a gente manda o layout. Sim. Mas a grande maioria ele já vai fazendo. Mas às vezes o próprio marceneiro mandou fazer. Então, ele passou para tirar a medida e bateu o papo com o pedreiro e falou. Já havia acontecido. Então a culpa, desculpa, a culpa não é só do bendito pedreiro. Há também clientes, eu já fiz uma reforma que o cliente falou, não, eu prefiro que tenha alguma coisa sólida aí. Então o que nós geralmente fazemos, isso é em 99% dos casos, a gente faz o armário. Nós fazemos a base de marcenaria mesmo, com sobras de marcenaria, nós transformamos em encaixes para colocar embaixo do armário para dar sustentação. E depois o marmoreiro vem e só cola o mármore na frente siliconando. Resolve o problema, não tem sujeira. Se um dia quiser tirar o armário, não tem alvenaria ali no meio do caminho. Engraçado, não tem azulejo, que eu prefiro assim também, mas tipo, essas obras que eu falo, não teve acompanhamento, enfim, você vai lá para tirar medida, algo assim, mas ou fazer um projeto, de repente o cara vai entregar ali, eu vou escolher os acabamentos e tudo mais. E a grande maioria eu vejo o pessoal colocando sapato. O pedreiro já colocou, porque o cara já pediu, enfim. Eu falei, mas por que você colocou? E tal, meu. E não tem um porquê, na verdade. Ele só responde assim, o marceneiro ou outra pessoa pediu e pronto. No final das contas, se você pegar o valor mesmo, eu não sei dizer quanto que um pedreiro cobra para fazer isso, tá? Mas ele sempre cobra alguma coisa a mais, porque não tá incluindo um dia de serviço, não sei, alguma coisa ele vai cobrar. Pro marceneiro, ajuda e ele acaba não cobrando nada. Pelo menos eu não cobro nada quando eu faço. Porque eu uso sobras de madeira e me ajuda na instalação.
Porque eu Se já você tenho a base. nivela também, Eu já né? nivelei, fixei. Eu não preciso ficar segurando embaixo alguém, segurando o armário pra nivelar. E às vezes o A cara base fa- já faz isso, eu não preciso calçar E ela. às vezes o cara faz de qualquer jeito, tá com raiva do Ih, dono já. quantas vezes já vi tudo torto. É. E pro marmoreiro também facilita. Porque o marmoreiro já tem a minha base como estrutura, ele só precisa colar nela. É. Acabou, ele não precisa ficar perdendo tempo, ajustando, deixando no Fica nível. bem mais acabado. Já está né? acertado, ele só precisa voltar lá e medir antes de fazer. Então, agiliza o processo, funciona. Então, assim, para marmoreiro, eu não tenho que reclamar. Só essa questão mesmo do cliente sempre pedir para ele instalar primeiro e 99%. Mas tem bastante briga, né, com marmoraria. Tem, Então, pessoal, tem. eu vejo bastante marmoraria. E uma coisa também, para quem que sobra essas instalações aí, na verdade seria um profissional à parte, mas as instalações de coifa, esses... Isso aí tem que ser eletricista, ou algo do gênero. Não faz tudo, vamos dizer assim. É porque às vezes o cara fala, vende lá e fala, instala a coifa pra você. Aí você vê, a coifa tá mais ou menos, assim. E tem tanta coisa que o pessoal pergunta, oferece, assim, que a gente evita. Mas vocês não fazem, ou tem Recusa. alguém Não. que eletricista que faz pra Não, a você? parte de instalação de eletros, assim, a gente não faz. Entendi. Já fizemos alguns, mas não fazemos Mas mais. é engraçado, vocês têm a saber bastante norma, né? Por exemplo, do forno. O forno tem o respiro. Tem a espessura, tem a distância que ele tem que ficar, a geladeira, tudo. Você tem que ler todo o manual. É chato, né? É que depois vira um padrão, né? Então você tem a média. Tipo, a geladeira é média, é 5 de cada lado, 1,90 de altura. Pronto, Mas se cabe for um tudo. cara que tá começando hoje e não sabe, lascou. Aí o Isso cara aí, se lasca. isso aí é igual falar assim, pode cortar o cooktop aí que É. tá certo. Esse modelo só aqui. cortar. É dar pau na hora. Mas é isso aí. Pô, pode cortar esse aqui. Não, você- e quando você passa, o cara passa o modelo pra você, o dono passa É, o e modelo, quando aí você- ele compra outro. Então, mas às vezes não é nem quando compra outro. E quando você fala assim, pô, não, beleza, é esse modelo aqui. Só que aí ele te manda um modelo que é a gás. Quando chega um de indução. E acontece, cara, é obra. Infelizmente a obra é um imprevisto atrás do outro. Isso é engraçado. A gente brinca lá na marcenaria porque a gente faz todo o processo, né? Tudo certinho. Projeta, vende, detalha, compra, produz. Na produção acompanha a produção, tá tudo indo bem. Você fala lá, em 15 dias eu consigo matar A essa obra obra. tem vida própria, O cara né? no primeiro dia na obra fura um cano. Fala, putz. O cara tá montando. Em loco é outra coisa, né? Atrapalha o negócio. Então, você não consegue. É igual você falou do pintor. Eu sempre indico pros clientes que, tipo, pode pintar antes, faz tudo, mas acerta com o pintor que depois que o marceneiro sair, depois vai que ter você que ir lá uma mudar, ele diária. volta um dia. É isso. Não é porque o marceneiro vai estragar suas paredes, mas é porque os móveis são sob medidas. Tem parede que é torta, vai raspar um pouquinho, vai dar uma... Lógico, eu tô montando um móvel na cozinha, vou riscar a sala, não, aí é outra história. Mas, Passa do caminho batendo né, nas aí portas. é outra situação. Arranca a porta. Mas é normal, até na própria mudança, a hora de subir uma geladeira, subir uma mesa, pode riscar a parede. Então, terminou, mudou, no outro dia você pede pro pintor vir. Acertado com ele, é um dia de serviço. O cara vem retoque, fica casa E zero. não vai bala. ser só na marcenaria, iluminação também. Tudo. Mesma situação. É o pintor tudo pra tudo, né? planejamento. O pintor vai ter que vir Por exemplo, no se não for finalzinho. bem planejado, não passa nem na porta. O pintor vai ser o primeiro a tomar café contigo na casa. É. Então, para encerrar, a gente agradece, né, que você possa ter vindo. A gente marcou um dia antes, com correria, na loucura não deu, mas de qualquer forma a gente sabe que você está com o cliente para atender ainda hoje, é quase 10 horas da noite. Então a gente agradece, lembrando que, né, o pessoal seguir o nosso conteúdo, enfim, Nos acompanhar. acompanha, né? E a nossa ideia do Inloco aqui é trazer conteúdo para bastante gente que não tem conhecimento sobre marcenaria, sobre o mercado de arquitetura, engenharia. Então, o nosso principal, na verdade, a gente não está ganhando nada, por Essa enquanto. visão do dia a dia, né? Sim, e trazer experiência pro pessoal mesmo à distância, né? Então, a gente, na própria pandemia, a gente parou para pensar e falou assim, por que a gente não está fazendo nada nesse sentido? Por que ninguém está fazendo nada nesse sentido? De tentar passar um aprendizado. E, querendo ou não, a gente conversou aqui, na teoria, quase 2 horas, né? Até mais de 2 horas. E só que é uma coisa que vai ficar lá, né, na internet para sempre, para outras pessoas estarem aprendendo. Às vezes tem pessoas que nem entrou na área ainda, possa estar vendo e aprendendo cada vez mais. Então a gente agradece. Você quer falar alguma coisa? Não, Pensar? somente agradecer mesmo. Obrigado por ter vindo aí, obrigado por ter aceito. Você aceita o convite, a casa está aberta aí. Quando quiser voltar, tomar um café, fazer um pós-vendas aqui. E aí você pode falar o que você quiser, né? Os seus contatos vão ficar nos Descrição. descritivos, né? E tudo mais. E todo mundo vai poder acessar. Acompanhar lá, marcar no Instagram, né? Então, Não, show de bola. Eu agradeço também a paciência aí por 2 horas de conversa. O Marcos fala um pouco, né? Mas passa voando e a gente nem percebe. E eu acho muito bacana, parabéns pelo projeto, né? Porque o projeto é
É uma ideia muito bacana de vocês. Vocês fazendo isso é conteúdo para tudo. Do mesmo jeito que o meu conteúdo foi sobre marcenaria, daqui a pouco vai ter um sobre vidraçaria, marmoraria, o que for. E qualquer pessoa pode assimilar isso depois. E o legal de tudo é que é um bate-papo descontraído, né? A gente vai conversando, vai ajustando, conhece pessoas novas. Agora mesmo eu estou indo para atender um cliente, como você falou. O atendimento aqui é personalizado. A gente... Qualquer horário, qualquer dia, contanto que seja com hora marcada, funciona. Infelizmente, semana passada eu não consegui vir, devido à questão de agenda mesmo e tudo mais. E agora a gente está junto. O que precisar, a gente está à disposição e a marcenaria está de portas abertas para quem quiser ir, seguindo o endereço que está aí abaixo. A gente tem que marcar a visita lá. Eu tô devendo essa visita há mais de 2 anos já. E na próxima agora aqui vai ter cerveja, mano. Ô, louco. Começar a servir cerveja aí pros caras... Aí é 3 ou 4 horas de conversa. Não, então, mas o legal do Inloco é que a gente coloca o conteúdo completo e depois coloca os cortes sobre os temas interessantes que a gente abordou. Então tem 2 canais. Por isso que eu tô falando, a dica que eu dei pra você aquela hora funciona. Então você pode entrar no YouTube lá e pegar um trecho. Isso aqui é legal ver. Vou colocar de vocês se comprometendo, se a Jennifer lá, vou colocar esse pra Jennifer. Ela coloca isso daqui pros funcionários. Tem um canal do podcast Inloco e tem um canal dos cortes. Então, se quiser alguma parte específica aqui do nosso bate-papo, é só entrar lá, vai ter na descrição do vídeo total, já vai ter o canal. Se inscreve que na lá. descrição tem o vídeo completo. Se o cara quiser ver 2 horas, vê 2 horas. Se o cara quer ver 5 minutos, só sobre aquele trecho. Geralmente no dia seguinte, vai estar na rede. Fechou. Certo? Então, acho que tchau pra todos. Até o próximo episódio. Até.